Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 61, Crise Iminente. Naquele momento, um alferes correu em sua direção carregando um Dendemushi e disse: Capitão Blaze, é para você do quartel-general. Como eles receberam a notícia tão cedo, nem 15 minutos se passaram, certo? Blaze ficou intrigado com a ligação. Balançando a cabeça, ele recebeu o Denmushi do alferes e atendeu a ligação. O piercing de Sengoku veio do outro lado. Seu pirralho, o que você fez? Você não consegue pensar antes de agir. Eu já te disse que não vou te proteger se essas coisas acontecerem de novo. Sengoku-san, por que você está com raiva? Eu não fiz nada. Blaze fingiu ignorância. O desconhecido Sengoku já sabia o que aconteceu aqui. Não apenas Sengoku, a maioria dos oficiais de alto escalão da marinha sabe o que aconteceu. Bavarra Sengoku, por que você está repreendendo ele? Ele fez bem. Qual é o sentido de ser um fuzileiro naval se não podemos nem proteger pessoas inocentes? A voz de Garp veio de longe. Calha a boca, Garp. Deu fora do meu escritório. Enxotando Garp, Sengoku continuou. Pare com isso, Blaze. Alguém gravou a luta entre você e Onigumo e enviou para a sede. O que? Blaze ficou chocado e pensou. Não é de admirar. Estou com problemas agora. O que Blaze não sabia é que Onigumo quer registrar sua ação de punir Blaze, mas por sua vez gravou a si mesmo sendo espancado. Bem, de certa forma funcionou contra Blaze. Por causa da gravação, Blaze está em apuros. Sabendo que seus erros foram expostos, Blaze falou a verdade. Sengoku-san, eu não fiz nada de errado. Foi ele quem se esforçou para me incomodar. Sengoku suspirou. As lutas internas são comuns entre os fuzileiros navais com opiniões opostas. Esse não é o problema. Mas impedir um oficial de capturar os criminosos marcados pelo governo mundial é um crime. A única coisa boa é que o governo mundial ainda não sabe disso, mas quando souber, você estará em sérios apuros. Você já os provocou uma vez, eles não vão te deixar escapar na segunda vez. O que devo fazer, Sengoku-san? Blaze perguntou. Traga os escravos de volta. Mas eles são inocentes, não cometeram nenhum crime. O que eles fizeram para merecer serem tratados assim? Blaze respondeu e não pôde deixar de ficar furioso. Sengoku não tem a resposta para sua simples pergunta. Como fuzileiro naval, você só tinha que seguir as ordens. Você vai ou não? Não posso. Blaze foi firme em sua decisão. Se ele fizer isso, será o mesmo que trair a si mesmo. Ok, então. Não vou te ajudar nesse assunto. Sengoku esfregou as têmporas exasperado. Naquele momento, a voz de Garp veio. Não se preocupe, pirralho, estou com você nisso. Bem, para que você saiba, Sakazuki está vindo atrás de você. Ele já saiu da sede. Você pisoteou a dignidade dele ao espancar seu subordinado. Ele não vai pegar leve com você, pois é a segunda vez. Não morra, pirralho. Dizendo isso, Garp encerrou a comunicação. Katia. O rosto de Blaze se contraiu quando ele percebeu pela voz de Garp que ele estava gostando demais disso. Em frente a ele, Regis e Joto suavam muito ouvindo a conversa entre Blaze e os superiores. Está muito além do nível deles. Na verdade, todo o seu corpo está tremendo ao ouvir Sakazuki vindo atrás deles. Regis falou hesitantemente. Capitão, o que vamos fazer? Nada, vamos chegar a Alabasta antes que ele nos alcance. Aconteça o que acontecer, quero que aqueles 5 cheguem às suas casas. Prometi aos outros que os enviarei em segurança para suas casas. Você não quer que eu volte atrás em minhas palavras, certo? Blaze perguntou. Pela primeira vez, Regis e Joto perceberam que Blaze estava falando sério. Eles responderam em tom sóbrio. Sim, senhor. Bom, Blaze sabia que ele é mais fraco que Sakazuki. Com sua força atual, lutar contra ele nada mais é do que suicídio. Isso não significa que ele esteja com medo. Se a situação exigir, ele lutará mesmo que isso signifique a morte. Esse é o tipo de pessoa que Blaze é. Mas ele não está planejando lutar contra ele. Assim que ele deixar aquelas 5 pessoas em Alabasta, ele estará livre sem preocupações. Então, ele pode escapar da perseguição de Sakazuki e não precisa enfrentá-lo de frente. Sakazuki é um vice-almirante que ocupa um cargo importante. Ele não pode perder dias perseguindo-o. Depois de 1 ou 2 dias de perseguição furiosa, ele irá embora. Ele precisa ser extremamente cuidadoso nesse período. Assim que ele ultrapassar esse período, não haverá nenhum problema por parte de Sakazuki. Mas não será fácil. Ele conhecia Sakazuki muito bem. Ele pode parecer um cara zangado com uma expressão severa, mas é um extremista que também é astuto e altamente manipulador. Se ele baixar a guarda diante dele, não sobreviverá por muito mais tempo. Sabendo da situação em que se encontra, Blaze ponderou por um momento e abriu seu painel de status. A única coisa que pode salvá-lo no momento crítico é a sua força pessoal. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 36,1. Potencial da Akuma no Mi, 33,4. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 4,0. Ele tem 4 pontos de atributos gratuitos, ele pode aumentar seu atributo de Constituição para 40 para obter melhor força, enquanto aumentar seu potencial de fruta do diabo não mudará nada importante. Mesmo assim, ele não está com pressa. Afinal, ele pode criá-los quando quiser. Guardá-lo para o momento crítico é o melhor. O humor deprimente cercava toda a unidade, pois a maioria deles sabe o tipo de problema que sua unidade está enfrentando. Eles acreditam que Blaze, mesmo assim, ainda não conseguiram se acalmar. Na verdade, a fama de Sakazuki entre os fuzileiros navais não pode ser expressa em palavras.
Ele é o mais temido entre os fuzileiros navais e ao mesmo tempo respeitado por sua força e reputação temível. O navio seguiu pelo mar em direção a Alabasta. Blaise estava no convés, olhando para o mar extenso enquanto estava imerso em pensamentos. Se ao menos eu pudesse aprender aqui sem a orientação de ninguém. Mas Blaise sabia que era impossível. Aqui está relacionado à energia espiritual que só pode ser desenvolvida lentamente. Não é algo que possa ser aprendido da noite para o dia. Capítulo 62. Airi e Seiya. Noite. É um dia de azar para Blaise. Pouco depois de algumas horas de navegação, o navio enfrentou uma enorme tempestade e foi forçado a desviar-se do curso original. Graças a isso, a viagem deles para Alabasta será atrasada por mais algumas horas. Considerando a situação, parece que o confronto entre ele e Sakazuki é inevitável. Poucas horas são mais que suficientes para o navio de Sakazuki encurtar a distância entre eles. Ao contrário de seu navio padrão, o navio deste último é da classe de Batalha 1. É predestinado? Blaise pensou. Blaise está confiante em sua força. Ele não precisa temer a habilidade magma de Sakazuki, mas quando se trata de Aki ele está indefeso. Embora Sakazuki possa não ser tão forte quanto era visto na linha do tempo original, ele é inegavelmente um oponente formidável de se enfrentar. Quartel-General. Sengoku esfregou as têmporas em frustração ao encerrar sua ligação. Ele sabia que Blaise não fez nada de errado, mas é um problema quando ele não obedece às ordens. Você realmente não vai fazer nada? Garp perguntou, sentando-se em frente a Sengoku. O que posso fazer? Eu já disse a ele, ele está sozinho. Sengoku proferiu. Sakazuki não hesitará em matar Blaise. Ambos são pessoas com opiniões extremamente opostas e personalidades inflexíveis, eles não vão parar até que um deles morra. Blaise morrerá se não fizermos nada. Estou planejando enviar Kuzan para o resgate. Garp falou em um tom bastante sério. Se você enviar a ele o que Blaise aprenderá. Somente quando ele perceber seus erros, ele entenderá seus erros. Além disso, ele precisa entender que não está acima de todos. E se ele não mudar essa atitude, ele não sobreviverá mesmo se cuidarmos dele. Sengoku falou seus pensamentos íntimos. Mesmo que as ações de Blaise sempre enfurecem Sengoku, ele sabia que Blaise é forte e tem grande potencial para se tornar um almirante no futuro, então ele não o deixará morrer tão facilmente. Garp acenou com a cabeça, entendendo as palavras de Sengoku. Direi a Kuzan para salvá-lo apenas no momento crucial. Ambos são veteranos com inúmeros anos de experiência, conheciam a personalidade de Blaise e o que precisa ser feito para corrigi-los. Garp era como Blaise quando se juntou à marinha, então ele entende suas ações melhor do que ninguém. Logo Garp ligou para Kuzan e explicou a situação. O problema é que Kuzan está no Novo Mundo, levará algum tempo para ele chegar a Alabasta. Além de Kuzan, a única pessoa que pode impedir Sakazuki é Kizaru, mas ele também não está na sede no momento. Os atuais almirantes podem detê-lo, mas todos eles são veteranos, exceto Sengoku, e não farão o possível para salvar uma criança. Esperemos que Kuzan chegue a tempo. Por volta da noite, Blaise pode ser visto treinando no convés do navio. Não havia nenhum tipo de nervosismo ou medo em seu comportamento, ao contrário dos outros soldados da marinha em sua unidade. Ele entende a angústia deles. Mesmo assim, a preocupação não os levará a lugar nenhum. A sua única escolha é enfrentar a dificuldade de frente e vencer. Naquele momento, duas pequenas silhuetas entraram sorrateiramente no convés onde ele treinava. Blaise os percebeu com um senso de calor. Eles não eram outros senão as duas crianças que estavam entre as 5 pessoas comuns. Eles estavam vestidos à paisana e pareciam magros para a idade. A aparência de ambos era um pouco parecida. Se Blaise não está errado, eles são gêmeos. O que vocês dois estão fazendo aqui? Blaise perguntou, virando-se. Sua mudança repentina o surpreendeu e o medo apareceu em seus rostos. O corajoso um dos dois avançou enquanto o tímido se escondeu atrás do outro. Senhor Marine, queremos agradecer-lhe por nos mandar para casa. O corajoso agradeceu inesperadamente com uma voz doce. Rindo um pouco, Blaise falou, não há necessidade. Como fuzileiro naval, é meu dever proteger as pessoas comuns como todos vocês. Agachando-se, ele perguntou a eles. Qual o seu nome? Eu sou Airi e este é meu irmãozinho Seiya. O corajoso chamado Airi respondeu de forma fofa. Blaise ficou um pouco surpreso ao reconhecer que o corajoso é uma menina enquanto o tímido é seu irmão. Embora fossem escravos nobres do mundo, eles ainda não perderam a inocência. Se seu palpite não estiver errado, eles foram escravos apenas por um curto período de tempo antes de escaparem. Então Blaise perguntou a eles. Quando vocês dois foram capturados e como? Airi pensou por um momento antes de responder. Não sabemos. Só saímos para brincar, mas de repente perdemos a consciência e quando abrimos os olhos estávamos diante de inúmeras pessoas curiosas. Foi assustador. Depois disso, fomos obrigados a fazer coisas que eu e meu irmão mais novo não gostamos. Mas se não fizermos o que mandamos, eles vão nos bater feio. Falando até esse ponto, Airi começou a chorar. Blaise suspirou e segurou as mãos dela. Não se preocupe. Você está seguro agora. Quaisquer que sejam as circunstâncias, você tem que ser forte e corajoso. Enxugando as lágrimas, Airi falou, sim, não vou chorar. Meu pai também dizia a mesma coisa quando eu era pequena. O que seu pai e sua mãe estão fazendo? Eles estarão em casa quando você chegar lá? Blaise perguntou com uma expressão curiosa. Não sei sobre o pai, pois ele sai muitas vezes e só volta depois de alguns meses de intervalo. Mas temos uma mãe linda que cuida de nós. Já se passaram anos desde a última vez que estive com ela, tenho certeza que ela sentirá muita falta de nós. Claro, qual mãe não sentirá falta de seus filhos? Blaise respondeu rindo. Não sei porque ele acha as duas crianças adoráveis. Você se lembra onde é sua casa? Sim.
Ficamos em uma cidade linda chamada Nanohana. Tenho muitos amigos lá. Nanohana, Blaise conhecia muito bem esta cidade portuária. É a entrada principal de Alabasta, tornando-se um alvo popular para ataques de piratas. Não é à toa que esses dois foram capturados pelos traficantes de escravos. Capítulo 63. Conflito. Perto do anoitecer, Blaise e sua unidade chegaram às proximidades do reino de Alabasta. Mas, uma enorme crise os seguiu. Não sei quando o navio de Sakazuki os alcançou. Se não fosse pela tempestade, eles poderiam ter abandonado 5 escravos nobres do mundo e escapado da perseguição de Sakazuki. Mas agora, mesmo que queiram, não podem fugir do navio de guerra de Sakazuki. Eles estão encurralados sem rota de fuga. Sakazuki estava no convés do navio, fumando um charuto enquanto seu casaco marinho flutuava com a brisa do mar. Vestindo um boné padrão da marinha e com uma disposição sombria, ele parecia um típico vilão. Olhando para Blaise, ele comandou os soldados em seu navio. Fogo! Sem qualquer objeção, os fuzileiros navais começaram a atirar no navio de Blaise. Sem se preocupar, Blaise ligou para Regis e Joto. Regis, você é o responsável por mandar Airi e Seiya para casa. Nada deve acontecer com eles. Posso confiar em você nisso? Blaise olhou para Regis e perguntou. Vou mandá-los com segurança para suas casas, mesmo que isso signifique perder meu emprego como fuzileiro naval. Regis fez uma saudação militar a Blaise. Ele acompanhava Blaise há mais de 6 meses, sabia que tipo de pessoa é seu capitão. Ele o respeita por suas crenças e coragem. Por enquanto, mesmo enfrentando alguém de posição e força mais elevada, ele não vacilou. É assim que um fuzileiro naval deveria ser, apegando-se firmemente à sua crença. Pela primeira vez, o sentimento de justiça surgiu em seu coração. Ele também começou a entender o tipo de juiz em que Blaise acredita. Joto, você é responsável pelos outros 3. Você tem alguma opinião? Blaise perguntou. Não, respondeu Joto. Na verdade, ele quer rejeitar o pedido de Blaise, mas não foi tão corajoso. Blaise balançou a cabeça interiormente ao sentir a relutância de Joto. Ele não era tão firme quanto Regis. É também por isso que Blaise confiou Airi e Seiya a Regis. Mas além de Joto e Regis, ele não pode confiar nos outros soldados deste navio, pois eles não são fortes o suficiente. Ele olhou para Airi e Seiya. Ele prometeu mandá-los para casa em segurança, mas nesta situação, ele só pode confiá-los a Regis. Senhor Marine, Airi chamou olhando para Blaise. A atmosfera tensa os assustou um pouco. Não se preocupe. Ele levará vocês 2 para casa em segurança. Blaise bagunçou o cabelo e se virou. Caminhando em direção à parte traseira do navio, ele disse. Vou distraí-los. Capitão Blaise, espero que você surja como um Vitor. Regis gritou cerrando o punho. Ir. Blaise acenou com a mão. O navio de Sakazuki começou a disparar os canhões, mas nenhum deles atingiu seu navio porque estavam fora de alcance. Eles queriam dissuadir sua unidade e vencer sem lutar. Qualquer unidade da marinha ficaria assustada diante da pressão de um navio de classe de batalha e de um oficial de patente de vice-almirante. É também por isso que Blaise decidiu enfrentá-lo sozinho. Ele não queria implicar os soldados de sua unidade, pois sabia que Sakazuki é o tipo de pessoa que não demonstra nenhuma compaixão e será insensível, mesmo sendo fuzileiros navais. Durante a Guerra da Cúpula, Akainu matou todos os fuzileiros navais que contradizem suas crenças, já que até executou um soldado por deixar seu posto com medo. Se não fosse por Shanks, Kobe também teria perdido a vida. Blaise saltou do navio e ficou parado no ar enquanto seu navio navegava à frente. Blaise e Sakazuki se entreolharam. Havia brilhos no ar enquanto todos ao redor começaram a sentir calor. Nenhum deles fez qualquer movimento, mas a própria pressão começou a sufocar os fuzileiros navais comuns. Os soldados da marinha no navio de Sakazuki engoliram em seco. Eles não esperavam que o oficial de capitão lhes causasse medo. Eles estiveram em inúmeras batalhas, mas diante da figura solitária de Blaise, eles se sentiram diferentes. O que vocês estão fazendo? Atire no navio. Nenhum criminoso deve escapar hoje. Sakazuki ordenou e saltou do navio. Blaise entrou em ação. Chamas surgiram de suas mãos e, concentrando-as em seu punho, ele socou o mar abaixo delas. Estrondo. Uma densa coluna de fogo explodiu de seu punho e atingiu a água abaixo. A temperatura extrema transformou a água em névoa, engolindo toda a região. Desde o anoitecer, a névoa escondeu perfeitamente a área e serviu de cobertura. Logo, toda a unidade de Blaise junto com a nave desapareceram de vista. Sentimos falta deles. Mire na última posição deles e atire. Os oficiais da marinha ordenaram aos soldados que atirassem às cegas. Por estarem próximos ao porto de Nanohana, o confronto atraiu os moradores da cidade. O que está acontecendo? Os residentes discutiram, mas não conseguiram ver, pois a névoa escondia sua visão. Blaise não esperou por Sakazuki e começou a lançar seu melhor ataque. Como ele sabia, perder tempo não adiantaria nada. Chamas irromperam de seu corpo e giraram ao seu redor em um impulso avassalador. O calor é tão intenso que os fuzileiros navais presentes no navio de Sakazuki começaram a suar muito. Até Sakazuki franziu as sobrancelhas ao ficar surpreso com a força de Blaise. Ele poderia dizer que a temperatura das chamas está próxima de sua habilidade magma. As chamas ao redor de Blaise se concentraram em um único ponto e começaram a tomar forma. Um pássaro flamejante se materializou. Era tão alto quanto um humano de 1,80 metros e com uma enorme envergadura. O pássaro flamejante era de um vermelho ardente com fumaça dourada nas bordas. Não parece uma existência assustadora, mas sim uma criatura nobre. Isto é, os fuzileiros navais a bordo ficaram impressionados com a habilidade de Blaise. Não apenas eles, os moradores também ficaram surpresos com o súbito aparecimento de um enorme pássaro flamejante.
Embora a névoa ocultasse sua visão, era difícil não perceber a coisa ardente flutuando no céu. Sakazuki. Com um rugido enorme, Blaze comandou o pássaro de fogo para atacar Sakazuki que estava diante de seu navio. O pássaro flamejante voou em direção a Sakazuki e soltou uma grande explosão. As chamas avançaram rapidamente carregando força intensa e calor extremo. Enfrentando o ataque, os fuzileiros navais atrás de Sakazuki ficaram assustados, como se o fim deles estivesse chegando. Mas Sakazuki permaneceu em seu lugar e rebateu o ataque com o seu próprio cão mordendo lótus carmesim. O punho de Sakazuki se transformou em puro magma em forma de cabeça de cachorro com presas e se expandiu em direção às chamas semelhantes a um foguete, destruindo-o completamente. Capítulo 64 Batalha Intensa, Sakazuki vs Blaze. O ataque de Sakazuki não parou depois de destruir o sopro de chamas, ele continuou em frente e atingiu o pássaro de fogo que voava no ar. Bang! O impacto criou uma onda de choque que carregou calor extremo. Após a colisão, o pássaro de fogo foi fragmentado em inúmeras pequenas chamas vermelhas e choveu sobre Sakazuki e os fuzileiros navais atrás dele. Controle de chama. É uma habilidade que Blaze ganhou depois de muita prática. Ele pode controlar as chamas dentro de um determinado alcance, mesmo sem contato. Não é como despertar, ele tornou isso possível graças à sua perfeita manipulação do calor. Seu corpo emite muito calor que se espalha e cobre uma faixa específica. Dentro deste alcance, ele pode controlar as chamas, mas apenas até certo ponto. Não, está caindo sobre nós. Todos se protejam. Um oficial da marinha comandou enquanto os soldados da marinha a bordo escaparam das chamas, fugindo delas. Como as chamas não tinham muita força, elas simplesmente incendiaram tudo ao entrar em contato. Sem se preocupar com os fuzileiros navais atrás dele, Sakazuki correu em direção a Blaze e deu um soco. Seu magma transformou o punho em direção a ele com força total. Blaze rebateu o ataque com o seu próprio, perfurando uma densa coluna de fogo. As chamas assumiram a forma de punho e se chocaram contra o punho de magma de Sakazuki. Estrondo. A colisão desencadeou uma enorme explosão e inflou uma onda de choque térmico que se expandiu em todas as direções. O calor engoliu tudo num raio de 500 metros e se transformou em uma região vulcânica. Até mesmo os moradores da cidade de Nanohana, a alguma distância da batalha, sentiram a temperatura escaldante. Isso não impediu Blaze e Sakazuki de se enfrentarem, eles continuaram a lutar. Sakazuki explodiu outra onda de magma em seu punho enquanto Blaze fez o mesmo. Rugindo a plenos pulmões, Blaze aumentou a temperatura da chama e forçou as chamas em seu punho o mais rápido que pôde. Um único confronto é suficiente para avaliar a habilidade de magma de Sakazuki. A temperatura de seu magma é muito intensa que suas chamas, mas não é suficiente para abrir um buraco em seu ataque como fez com Ace. Logo, o punho de Blaze derrubou o magma. Isso não significa que Blaze seja tão forte quanto Sakazuki. Como ele sabe, este último não revestiu seu ataque com a Ki. Se o fizesse, Blaze teria perdido a vantagem. Além disso, suas chamas são ligeiramente mais fracas que as de Sakazuki. Isso não desanimou Blaze, pois ele sabe que a temperatura de suas chamas aumentará quando seu atributo potencial de fruta do diabo ultrapassar o limite da barra de 40. Na verdade, Sakazuki ficou chocado com o poder da fruta do diabo de Blaze. Ele pensou que seu magma triunfaria sobre a chama de Blaze, mas falhou. Ou seja, a chama de Blaze é tão forte quanto seu magma. O que ele não sabia é que a chama de Blaze não é tão forte quanto seu magma, mas ele tinha controle superior sobre sua manipulação de calor. Sua fruta do diabo tem potencial e você melhora rapidamente, mas hoje é o último dia de vida. Sakazuki afirmou arrogantemente e correu para frente. Sakazuki foi rápido. Uau! Num piscar de olhos, ele cruzou o espaço entre eles e chegou diante dele enquanto seu rosto e braços pingavam magma. Daifunka. Grande erupção. Habilidade característica de Sakazuki. Seu punho de magma puro o socou, embora Blaze tenha bloqueado o ataque com ambas as mãos. O magma o explodiu. A habilidade do magma não o machucou de forma alguma, mas a força por trás do ataque o machucou. Limpando o rastro de sangue do canto dos lábios, Blaze olhou para Sakazuki. Mesmo sem usar a Ki, ele é poderoso. A diferença entre eles é grande. Ele pode lutar com força bruta, mas contra a frutalogia não adianta. Ele poderia dizer que Sakazuki está brincando com ele e ele acabará com ele quando ficar entediado. É uma luta perdida, mas Blaze lutará até o último suspiro. Ele pode fugir, mas se fizer isso, Sakazuki terá como alvo sua unidade e os escravos nobres do mundo que escaparam. A única coisa que ele pode fazer agora é lutar. Ganhar ou perder não importa para ele agora. Já que chegou a esse ponto, deixe-me lutar o quanto quiser. Enquanto ele organizava seus pensamentos, uma forte convicção brilhou em seus olhos, a determinação de enfrentar a morte. Até agora, embora Blaze sempre tenha dito que não temia a morte, em algum lugar de seu coração ele não queria morrer. Mas agora, confrontando Sakazuki, que ele não pode derrotar com sua força atual, seu coração ficou mais determinado do que nunca. Abrindo seu painel de status, Blaze aumentou diretamente seu atributo de constituição de 36,1 para 40, com os 4 pontos de atributos gratuitos. Ele não aumentou seu poder de Akuma no Mi porque isso não ajudaria muito nesta situação. Quanto à sua constituição, irá ajudá-lo a combater o Aki de Sakazuki. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 40.1. Potencial da Akuma no Mi, 35,4. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0. Todo seu corpo transbordava de energia vital.
Um poder misterioso percorreu todos os cantos do seu ser e melhorou sua constituição para um nível totalmente novo. Vitalidade infinita, poder explosivo, resistência infinita, é assim que Blaise se sente agora. Mas ele sabe que não passa de um equívoco devido ao aumento repentino de força. Ele ficou mais forte. É a verdade. Seus poderes físicos podem ser comparáveis a alguns dos personagens mais fortes do mundo de One Piece atualmente. A melhoria no atributo Constituição também elevou seu potencial de Akuma no Mi para mais 2 pontos. Eles foram aumentados de 33,4 para 35,4. Além dele, a única pessoa que sentiu sua transformação quantitativa foi Sakazuki. Com seu Aki, ele percebeu que Blaise ficou mais forte, mas não conseguia entender como. Mesmo assim, isso não o impediu de atacar, pois ele sabia que isso não mudaria o resultado da batalha de forma alguma. Sakazuki transformou todo o seu corpo em magma e cercou Blaise com a intenção de incinerá-lo até virar cinzas, mergulhando no magma. Infelizmente, isso nem fez Blaise suar e muito menos queimá-lo. Sakazuki, seu magma não pode me machucar. É inútil lutar comigo com seu poder de fruta do diabo. Dizendo isso, Blaise escapou sem esforço do cerco saltando alto no céu. Levantando o braço, Blaise reuniu as chamas em volta da mão formando um sol em miniatura. Capítulo 65 Poderoso Sakazuki. Sakazuki não imaginou que sua habilidade de magma não conseguiria queimar Blaise. Esta é a primeira vez que isso acontece, já que até o gelo de Kuzan vaporiza imediatamente ao encontrar seu magma. É porque sua Akuma no Mi está relacionada ao calor. Assim como Sakazuki contempla, Blaise completou a preparação de seu ataque. Acima da cabeça de Blaise, 2 sóis dourados em miniatura pairavam no ar brilhando ferozmente. Como já é noite, o sol já havia se posto, mas de repente 2 novos sóis apareceram no céu iluminando toda a região. A visão surpreendeu a todos, sejam fuzileiros navais ou residentes do reino de Alabasta. Até a unidade Blaise em fuga percebeu a mudança. É a habilidade do Capitão Blaise, Regis murmurou enquanto Airi e Seiya se maravilhavam com a visão. Sakazuki também observou os 2 sóis, mas ao contrário dos outros, não havia nenhum pingo de surpresa em seu rosto, apenas indiferença e desdém. O magma de Sakazuki não irá machucá-lo e o mesmo pode ser dito sobre suas chamas. Blaise sabia, mas precisava pelo menos tentar antes de decidir isso. Para ferir Sakazuki, a temperatura de suas chamas tinha que ser maior que a do magma. Então, diferentemente de seus ataques convencionais, ele decidiu tentar algo diferente e novo. Os 2 sóis ganharam energia comprimindo mais calor neles, até o ponto de explosão. Olhando para Sakazuki, Blaise atacou. Ambos os sóis de repente projetaram um raio abrasador que se concentrou no ar e então explodiu em direção a Sakazuki com intensidade aumentada como um único raio de fogo. Sol gêmeo, feixe de superaquecimento. A trave era grande demais para Sakazuki escapar a tempo, mas o problema é que ele não planejou evitá-la em primeiro lugar e optou por enfrentá-la de frente. Não surpreendeu tanto Blaise, pois ele conhece a personalidade de Sakazuki, ele não é o tipo de pessoa que foge de alguma coisa. Cão negro. Sakazuki transformou sua mão de magma em uma garra e avançou contra o feixe semelhante a um laser que se aproximava. Na série, ele perfurou o corpo do Barba Branca e depois detonou, enchendo o estômago deste com magma. O golpe feriu gravemente Barba Branca, mas contra o novo ataque de Blaise, ele falhou. Por sua vez, o raio laser perfurou sua garra de magma e atingiu seu corpo, lançando-o para longe. Colidir. A figura de Sakazuki recuou e bateu diretamente em seu navio da marinha, destruindo uma parte dele. A fumaça cinza engolfou o navio e impediu que outros vissem o que estava acontecendo. Logo, Sakazuki saiu da fumaça sem nenhum dano visível, mas Blaise notou sangue escorrendo do punho do último que atingiu seu raio de fogo. Funcionou? Blaise ficou um pouco chocado. Ele sabia que era porque Sakazuki não cobriu os braços com Aki, no entanto, é um grande progresso. Olhando para o braço machucado, Sakazuki franziu a testa. Embora seja apenas um arranhão, o ataque o pegou completamente desprevenido. É hora de mandar você para o inferno. Dizendo isso, Sakazuki voou em direção a Blaise enquanto sua parte de seu corpo se transformava em magma. Ele cobriu seus braços com Aki e deu um soco no rosto de Blaise. Tekai. Endurecendo os músculos, Blaise bloqueou o ataque cruzando os braços, mas o impacto o derrubou para trás. Seu braço direito estava machucado e pingava sangue. Se ele não tivesse aumentado seu atributo de constituição para 40, o ataque movido pelo Aki teria paralisado completamente seu braço. Ele escapou do golpe com uma leve lesão, mas por mais quantos minutos ele consegue resistir aos ataques de Sakazuki? Blaise não sabe. Seu domínio sobre Tekai ainda é superficial, ele não conseguia revelar sua verdadeira força. Embora a habilidade de Tekai tivesse seu limite, ele pode contrabalançar com sua constituição Senju que concede força física e vitalidade anormais. Sakazuki não esperou, ele correu até Blaise e atacou. Erguendo as mãos, ele disparou um grande número de punhos de magma cobrindo-o com Aki. Como Blaise estava próximo, ele não conseguiu se esquivar de todos os ataques rápidos semelhantes a projéteis. Ele foi capaz de escapar de um ou dois, mas caiu contra seu corpo com precisão. Endurecendo todo o seu corpo, Blaise usou a habilidade de Soru para escapar, mas Sakazuki previu cada movimento seu com seu Aki de observação. Todos os seus esforços foram inúteis.
Logo, uma enxurrada de punhos magmáticos afogou Blaze, esmagando-o completamente contra seu corpo. Sakazuki só parou seus ataques depois de continuar por 1 minuto. Toda a área está cheia de névoa e fumaça enquanto o magma de Sakazuki e a habilidade de chama de Blaze vaporizam parte do mar abaixo deles. A fumaça se dispersou revelando a figura ensanguentada de Blaze. Embora Blaze tenha bloqueado parte do ataque formando um escudo térmico ao seu redor, isso não ajudou contra o ataque movido por Aki. O sangue escorria de todas as partes do seu corpo enquanto sua pele e músculos estavam rachados em vários lugares. Ambas as mãos ficaram feridas além da definição quando Blaze resistiu ao ataque colocando ambas as mãos diante dele. Os ossos em suas mãos foram esmagados em múltiplos fragmentos. É um milagre que ele ainda esteja de pé, apenas graças à sua constituição Senju. Sem conhecer Aki, ele não pode ferir Sakazuki, não importa quantas vezes ele ataque. É uma situação desesperadora para Blaze, pois ele não consegue nem usar as mãos agora. Mas seu olhar ainda estava tão determinado como sempre. Impressionante! Você ainda está vivo, mas não estará por muito tempo. Você teria sido um fuzileiro naval maravilhoso se não fosse por sua justiça ridícula. Dizendo isso, Sakazuki decidiu acabar com Blaze com sua habilidade característica, Grande Erupção. Seu braço direito se transformou em um punho de magma gigante e puro antes de se expandir em direção a ele como um foguete em alta velocidade. Mesmo diante da morte, Blaze não demonstrou medo ou pânico no rosto, mas absoluta calma e determinação para contra-atacar. E daí se eu não puder usar meu punho? Blaze esticou a perna direita e chutou o punho gigante de magma que se aproximava. Uma densa coluna de chamas irrompeu de sua perna e confrontou o ataque de Sakazuki. Ambos os ataques colidiram no ar, enviando uma onda de choque térmico que se espalhou em todas as direções. Quer sejam fuzileiros navais ou residentes de Alabasta, todos sentiram o impacto enquanto as ondas de calor queimavam suas peles. O ataque de Sakazuki foi imbuído de Aki enquanto Blaze colocou tudo no ataque. Ah! Gritando alto, Blaze aumentou a intensidade da chama e extraiu toda a força que restava em seu corpo. Chamas surgiram de seu corpo, aumentando incessantemente o ataque. Para os espectadores foi uma exibição notável, com chamas ardentes e magma confrontando-se da melhor forma no ar. Sem o conhecimento de Blaze, um impulso avassalador explodiu dele e se expandiu em todas as direções. Como apenas fuzileiros navais estavam presentes na área, os de vontade fraca ficaram diretamente inconscientes. Apenas alguns resistiram ao impulso, até mesmo foram forçados a ficar de joelhos. O que está acontecendo? Um oficial levantou suas dúvidas. Estou perdendo minhas forças. Este é. Ao Shokuno Aki, comentou um comodoro do navio, antes de cair de joelhos. Capítulo 66. De volta ao quartel-general da Marinha. Chamas sem fim surgiram da perna de Blaze sem parar e engolfaram tudo a cerca de 500 metros, transformando-se em um mar de fogo. Ele é um bastardo resiliente embora seja muito fraco. Sakazuki bufou um pouco e exerceu muita força enquanto lançava mais magma no ataque. Seu magma afastou as chamas de Blaze e se esforçou para atacar. Logo, um estrondo estrondoso ressoou enquanto o sangue respingava. No final das contas, o ataque com poder de Aki de Sakazuki triunfou enquanto seu punho gigante de magma jogou Blaze direto no mar, deixando-o completamente inconsciente. O ataque rasgou seus órgãos internos e esmagou a maioria de seus ossos. Não será exagero dizer que ele está à beira da morte. O perspicaz Blaze ainda respira com sua observação aqui, Sakazuki murmurou, ao Shoku Aki, você é parecido com aquele Garp. Seu tipo de justiça é uma vergonha para os fuzileiros navais que precisam apagar todos os criminosos sem qualquer simpatia. Você até deixou Fisher Tiger, que libertou inúmeros criminosos, escapar. Todo seu braço se transformou em magma endurecido, algo que ninguém tinha visto antes. O magma endurecido tomou a forma de uma ponta pontiaguda, imbuindo-os com Aki, ele o esmagou na direção de onde Blaze caiu. O corpo de Blaze flutuou no oceano completamente inconsciente, sem saber que um ataque que pode tirar sua vida se aproxima dele. No último momento, uma figura passou voando pelo ataque enquanto Blaze desaparecia. Aquele que chegou não é outro senão Kuzan. Ele usava um casaco índigo com o emblema da marinha no lado esquerdo do peito e nas costas, bem como uma bandana azul escura com o símbolo branco da marinha e um par de óculos escuros redondos pretos. Arara Sakazuki, o que vocês estão fazendo tentando matar um colega fuzileiro naval? Kuzan segurou a figura ensanguentada de Blaze com a mão direita e enfrentou Sakazuki. Todo o ser de Blaze está pintado de sangue, enquanto seu rosto tinha um grande amassado. O último ataque de Sakazuki foi verdadeiramente cruel, pois ele nem se conteve um pouco. Se não fosse pela constituição Senju de Blaze, ele já teria morrido. Mesmo assim, sua situação é crítica. A maioria dos ossos de seu corpo foram quebrados enquanto seus órgãos internos foram rasgados em vários lugares. Kuzan, não intervenha nos meus assuntos. Ele tem que morrer hoje, seu modo de pensar é considerado uma ameaça ao governo mundial. Ao ouvir isso, Kuzan franziu a testa. Não me diga que alguém do governo mundial quer Blaze morto. Balançando a cabeça, Kuzan falou. Pelo que vejo, ele não é uma ameaça para ninguém além de você. Sakazuki grunhiu com sua pergunta ridícula e disse, já que você decidiu ficar no meu caminho, vou matar você junto com ele. Por que você não tenta? Kuzan falou enquanto o gelo cobria suas mãos e pernas, esfriando a área. Antes que pudessem confrontar, a voz de Sengoku veio do bolso de Kuzan. Kuzan então tirou um Dendemushi que lembra o Sengoku. Chega! Sakazuki, você está tentando matar um colega fuzileiro naval sem nenhuma ordem. É assim que um vice-almirante age? Volte para o quartel-general.
Sakazuki cerrou o punho e cerrou os dentes, mas eventualmente ele se virou e foi embora. Ele é apenas um vice-almirante agora, não pode agir como deseja. Somente quando ele se tornar almirante é que ele terá esse poder. Claro, personagens como Garp e Tsuru são diferentes. Kuzan, traga Blaze de volta e mande-o para a enfermaria. Ok. Kuzan encerrou a ligação e olhou para Blaze, que mal respirava. Embora ele tenha chegado apenas segundos antes de Sakazuki desferir seu golpe final, ele ficou impressionado com as ações de Blaze. Ele foi ousado e corajoso ao enfrentar sozinho Sakazuki para que sua unidade e os escravos da nobre mundial pudessem partir. Sem perder tempo, ele carregou Blaze e correu em direção à sede, entendendo o terrível estado em que se encontrava. Tanto Kuzan quanto Sakazuki foram embora. Todo o céu estava cheio de fumaça e calor, prova da batalha que aconteceu aqui. Os moradores da cidade de Nanohana foram os mais perplexos porque nem sabiam o que aconteceu, além de algumas pessoas estarem brigando. A luta não durou muito, pois Blaze estava muito fraco comparado a Sakazuki. Mas da próxima vez que lutarem será diferente. Quartel-General da Marinha. 3 dias se passaram desde a batalha entre Blaze e Sakazuki, mas Blaze ainda não havia recuperado a consciência. É por causa do grau de dano que ele sofreu, sua mente automaticamente fechou sua consciência por ser muito grave. Hoje Blaze lentamente recuperou a consciência e abriu os olhos. Ele sente como se tivesse acordado de um longo sonho e um pensamento passou pela sua cabeça. Ainda estou vivo? Então, uma dor insuportável se espalhou por várias partes de seu corpo. Mesmo com sua boa força de vontade e tolerância à dor, ele não pôde deixar de gritar um pouco. Principalmente seus braços. Ele não conseguia nem senti-los como se não estivessem ali. Isso o assustou um pouco. Só então ele percebeu os arredores e sua aparência mumificada. Felizmente seus braços ainda estavam lá. É que eles ficaram gravemente feridos. Isso não afetou de forma alguma, pois ele sabia que com sua constituição sem joelho se recuperaria gradualmente e voltaria à sua força total em poucos dias. É a vantagem de aumentar seu atributo de constituição para 40. No momento em que Blaze sentia os ferimentos em seu corpo, uma jovem equipe médica entrou e ficou surpresa ao vê-lo acordado e consciente. Você está acordado? Ótimo, vou chamar o médico. Dizendo isso, o jovem foi chamar o médico. Em poucos minutos, Blaze viu Fichonen entrando na sala vestido com um jaleco branco e carregando um bloco de notas. É surpreendente que você tenha recuperado a consciência considerando o grau dos ferimentos. Como você está se sentindo? Perguntou Fichonen. Não consigo sentir meus braços, disse Blaze olhando para seus braços totalmente enfaixados e presos contra o peito. Seus braços estão completamente esmagados com ossos quebrados. Mas você não precisa se preocupar, notei um incrível poder de cura em seu corpo. Eles vão curar se você comer e descansar adequadamente por alguns dias. Blaze simplesmente acenou com a cabeça. A derrota esmagadora contra Sakazuki lhe ensinou muitas coisas e a importância de Aqui. Aqui está muito acima do poder da fruta do diabo. Mesmo que alguém tivesse uma força que desafiasse o céu, sem Aqui, eles não seriam muito importantes. Capítulo 67 Punição. Próximo dia. A maior parte da lesão de Blaze foi curada até certo ponto que ele mal consegue sair da cama e andar. A única coisa preocupante são os braços, a recuperação é bastante lenta. Ele ainda não consegue senti-los. No momento em que ele estava pensando no que deveria fazer em seguida, Garp veio visitá-lo. O velho tinha um sorriso no rosto, como se estivesse gostando de sua situação. Bavalharra. Blaze pirralho, você está ótimo. Ao ouvir a frase, os lábios de Blaze se contraíram. De que forma estou ótima? Eu quero aprender aqui. Você pode me ensinar? Ele perguntou sem esconder seus pensamentos. Você quer vencer Sakazuki? Garp perguntou estreitando os olhos. Sim, aquele bastardo quase me matou. Blaze respondeu calmamente. Mesmo que eu queira lhe ensinar aqui, você não está em posição de aprendê-los. Suas ações chamaram a atenção do governo mundial. Eles condenaram severamente Sengoku por apoiá-lo. Garp disse balançando a cabeça. Blaze não ficou surpreso porque sabia que isso iria acontecer, mas não esperava que Sengoku fosse implicado nisso. Isso significa que este último assumiu a culpa em seu lugar. Mas por quê? Fui eu quem fez isso. Blaze perguntou. O que você fez não é pouca coisa, pois envolve os nobres mundiais. Eles querem os escravos de volta, mas você os ajudou a escapar. Se Sengoku não assumir a culpa, você definitivamente será demitido de seu cargo e enviado para Impel por seus crimes. Ao ouvir isso, Blaze ficou em silêncio. Ele sempre pensou que Sengoku não apoiaria sua maneira de fazer as coisas, mas não esperava que este fosse tão longe a ponto de protegê-lo. Suas ações mexeram com seu coração, pois ele sabia o que isso significava. Sengoku pode até perder sua promoção para se tornar almirante da frota. Ainda assim, você não está escapando deste incidente sem qualquer punição. Pelo seu crime, você foi rebaixado em 2 postos enquanto seus pontos de mérito foram subtraídos a 0. Agora, você é apenas um tenente-comandante. Além disso, você será enviado para um dos 4 azuis por alguns anos para refletir sobre suas ações. Garp falou sobre a situação atual de Blaze, embora interiormente esteja descontente com a decisão. Na sua opinião, esse tipo de punição é um pouco pesada, pois equivale a cortar o caminho futuro de Blaze. Quando ele voltou dos Fur Blues, ele teve que começar tudo de novo e avançar na classificação. Mas ninguém pode fazer nada desde que a punição foi decidida pelo almirante da frota Kong após discussão com o governo mundial. Blaze não ficou deprimido com a punição como Garp esperava. Para ele, na marinha, os pontos de mérito são apenas uma forma de ficar mais forte. Mesmo sem eles ele pode se tornar forte. Depois que ele ficar forte, ele poderá recuperá-los rapidamente. Depois de conversar com ele por mais alguns minutos, Garp saiu da sala.
Quanto a Blaise, ele ponderou por um minuto e decidiu aprender aqui à sua maneira. Como nenhum membro da Marinha planeja ensiná-lo, ele encontrará um caminho sozinho. Sua primeira escolha é visitar o velho Magnus e perguntar-lhe se este também rejeita seu pedido. Ele só pode procurar outros caminhos. Depois que Garp saiu, Regis foi visitá-lo. Ele disse a ele que as pomadas nobres do mundo que escaparam que eles levaram para o reino de Alabasta foram recapturadas pelos fuzileiros navais. Isso enfureceu Blaise, mas a próxima frase de Regis acalmou um pouco seu coração. Mandei Airi e Seiya com segurança para suas casas, depois de descobrir que os fuzileiros navais estavam procurando por eles. Ajudei-os a se mudarem para uma ilha diferente. Regis então contou o que aconteceu depois que Blaise foi tirado de Kuzan. Ao contrário de Regis, Joto revelou o paradeiro das outras 3 pessoas e por seu serviço foi promovido em um posto. Blaise ficou desapontado com suas ações, mas não o culpará, já que suas ações salvaram os outros soldados da marinha de sua unidade de qualquer tipo de punição além de Regis. E você? Blaise perguntou. Como não revelei a localização dos outros 2 escravos, fui naturalmente punido e rebaixado a alferes, respondeu Regis. Obrigado, Regis. Blaise não esquecerá sua ajuda. Somente em situações difíceis você verá a verdadeira face das pessoas ao seu redor. Capitão Blaise, decidi segui-lo. Não me importo com sua posição ou para onde você foi enviado. Acredito em sua força e justiça. Ao ouvir isso, Blaise riu. É bom ter um companheiro de confiança ao seu lado. Blaise permaneceu no centro de cura por mais um dia antes de deixar o local contra as instruções de Fishonen. Saindo do centro de cura, ele foi até o escritório de Sengoku. Ele não agradeceu por assumir a culpa, mas o fará por suas ações no futuro. Blaise não pode decepcioná-lo depois do que este fez. O que você está fazendo aqui? Ainda não se recuperou totalmente. Volte. Sengoku franziu a testa diante de sua ação imprudente. Não se preocupe com eles, Sengoku-san. Eles vão sarar num piscar de olhos. Vim pedir uma licença. Para quê? Razões pessoais. Quantos dias? 3 meses. Blaise respondeu sem pestanejar. Antes que Sengoku pudesse questionar, ele falou novamente. Razões pessoais. Ao ouvir sua resposta, Sengoku teve vontade de vencê-lo, mas suprimiu seu impulso considerando o estado de seus ferimentos. Ele não rejeitou o pedido de Blaise porque suas feridas precisam de tempo para cicatrizar, especialmente nos braços. Depois de pensar por um momento, ele concedeu-lhes. Após obter a permissão de Sengoku, Blaise partiu do quartel-general da Marinha sem se despedir de ninguém. Apenas Garp, Sengoku e Regis sabem. Mesmo eles não sabem para onde ele estava indo. Quanto à sua realocação, ele foi encarregado de proteger o East Blue, mas só assumirá o cargo depois de 3 meses. Nem Garp nem Sengoku o impediram, pois pensaram que Blaise estava desanimado após sua derrota. Mas na verdade ele não ficou angustiado com a perda. Afinal, perder também faz parte do jogo. Aceitar a perda também é uma espécie de vitória. Saindo da sede, Blaise foi direto para a ilha vulcânica onde conheceu o velho Magnus, escritório de Sengoku. Você sabe para onde ele está indo? Sengoku perguntou tomando um chá. Quem sabe? Garp respondeu indiferentemente sem se importar. Mas o que eu sei é que ele está procurando forças para vencer Sakazuki. Na próxima vez que nos encontrarmos, ele não será a mesma pessoa que conhecemos. Então, por que você o quer no East Blue? Sengoku perguntou. East Blue é pacífico, ele vai gostar de lá. Mas Sengoku não acreditou em sua resposta. Você está planejando ensinar aqui a ele secretamente? Claro que não. Garp respondeu, olhando para outro lugar. Capítulo 68. Aqui. Quartel-General da Marinha. No dia seguinte, um artigo sobre a disputa entre Sakazuki e Blaise foi publicado no jornal que circulou pelo mundo. O artigo era sobre a luta entre 2 fuzileiros navais e o motivo disso. O bom é que o artigo não mencionava os nomes, se os tivessem, isso destruiria facilmente o prestígio da Marinha. Mas teve um enorme impacto nos soldados da Marinha. Como a maioria sabe sobre a batalha que aconteceu entre Blaise e Sakazuki, rachaduras começam a se formar entre os crentes da justiça absoluta e da justiça moral. Alguns elogiaram Blaise por apoiar pessoas inocentes, enquanto outros o condenaram por violar a ordem do governo mundial. Pela primeira vez, o nome de Blaise se espalhou entre os fuzileiros navais e impressionou seus corações. Vergo, Shuzo, Gion e outros amigos de Blaise também souberam disso. Ainda assim, a notícia não teve um impacto profundo entre os oficiais de alta patente dos fuzileiros navais. Para eles, é apenas um assunto pequeno que nem merece a atenção deles. Porque o palco que eles tocam é muito maior em comparação com a primeira metade da Grand Line. Quanto a Blaise, ele chegou no dia seguinte à ilha vulcânica, onde mora Black de Magnus. A ilha parecia a mesma, coberta de fumaça cinzenta e um calor insuportável. Sem qualquer hesitação, ele entrou na ilha. Ele logo alcançou a gigante montanha vulcânica localizada no centro e notou a figura de Magnus. A velha figura de Magnus podia ser vista assando um peixe enorme que exalava uma fragrância suave. Sem nem olhar para trás, ele falou: venha, sente-se. Blaise caminhou e sentou-se do outro lado da churrasqueira. Olhando para Blaise, Magnus comentou: você parece muito abatido. O que aconteceu? Sem esconder nada, Blaise contou as coisas e por que estava naquele estado. Fruta de magma? Tenho alguma impressão disso. Você quase foi morto e punido porque queria salvar os inocentes? Sim. Então, você veio aqui para aprender aqui comigo? Blaise acenou com a cabeça e disse: sem força não posso mudar nada. Embora esteja mais forte do que antes, só agora me sinto verdadeiramente fraco. Magnus, como se entendesse suas palavras, surpreendentemente concordou com o pedido sem pensar 2 vezes. Eu vou te ensinar aqui, mas com uma condição.
Blaise ficou muito feliz porque não esperava que a outra parte concordasse facilmente. Segurando sua felicidade, ele perguntou: em que condição? Meu pedido é muito simples. Aconteça o que acontecer no futuro, não fique do lado do governo mundial. Blaise riu. Você sabe que não farei isso. Eu sei e isso pode parecer bobo, mas eu tinha que dizer isso considerando seu status atual como fuzileiro naval. Afinal, as pessoas mudam com o tempo na busca pelo poder. Eu entendo, mas você não precisa se preocupar com isso, disse Blaise. Quando a conversa terminou, o peixe no fogo estava bem grelhado e pronto para ser saboreado. Servindo um pedaço grande para Blaise, Magnus perguntou: o que você sabe sobre Aqui? Blaise relembrou tudo o que sabia sobre Aqui e respondeu: Aqui é um poder misterioso que permite utilizar sua própria energia espiritual para vários propósitos. Resposta perfeita. Aqui nada mais é do que a energia espiritual de uma pessoa. Conte-me mais. Magnus perguntou. Eu sei que o Aqui se origina do espírito e não do corpo físico. Ele é utilizado de 3 maneiras diferentes. Armamento Aqui representa o espírito de luta da pessoa. Observação Aqui representa a presença espiritual e finalmente o Aqui do conquistador define a força de vontade. É tudo que sei sobre Aqui. Bom, você já tem uma boa noção do que é Aqui, mas é isso que limita sua imaginação. Por enquanto, vamos esquecer os diferentes tipos de Aqui e discutir o conceito básico. Você sabia que Aqui nada mais é do que a energia espiritual de alguém, mas você sabe como isso acontece? Eu diria crença forte ou obsessão inabalável. Quanto maior for a sua força de vontade, mais forte será o seu Aqui. É também por isso que todos os usuários de Aqui do Conquistador são mais poderosos do que os usuários normais de Aqui. Magnus explicou enquanto Blaise ouvia. Ele continuou. Todos os seres vivos no mundo são capazes de controlar sua energia espiritual, mas a maioria das pessoas não consegue senti-la. Você sabe por quê? Blaise pensou por um momento e respondeu: porque eles não têm uma mente firme ou determinação. Errado. Todos são obcecados ou teimosos por alguma coisa em suas vidas, o que significa que estão qualificados para aprender Aqui. Magno. Então, Blaise ficou intrigado. É por causa da dúvida, da descrença e da ignorância. A maioria das pessoas comuns se considera comum e nem sabe sobre Aqui. Se eles nem sabem o que é Aqui, como irão controlá-lo? Claro, há exceções, pois alguns despertam Aqui sem saber e alguns nascem com isso. O que estou tentando dizer é, nunca duvide de si mesmo ou do seu propósito. É a força da energia espiritual entender? Sim, Blaise acenou com a cabeça. No seu caso, você já despertou Aqui do seu conquistador, ou seja, sua energia espiritual está pronta para uso. Como senti-los? Blaise perguntou. Sentir Aqui é a parte mais difícil. A maioria das pessoas falha nesta fase e já vi pessoas que levaram anos apenas para sentir seu Aqui. A energia espiritual é um poder misterioso que está adormecido em todos os seres. Por isso, para senti-los, você precisa acreditar em si mesmo. É este o único caminho? Blaise perguntou. Ele sabia que o Aqui também pode ser praticado por meio de treinamento intenso ou por choque extremo. Não. Existem outras maneiras de sentir o Aqui, treinando, estimulando as emoções ou lutando. Mas a maneira convencional é sentir o Aqui sozinho. Seguindo esse caminho, a sensação de controle sobre o seu Aqui será excelente e você terá uma boa ideia do que é energia espiritual. Perceba tudo desde a fonte. Por exemplo, como você acha que a primeira pessoa aprendeu seu Aqui quando não há ninguém para ensinar? O velho Magnus explicou muitas coisas sobre Aqui que subverteram a compreensão de Blaise. E o próximo passo é senti-los. Mas como? Capítulo 69, Choque de Magnus. Siga minhas instruções. Feche os olhos e sente-se na posição que for mais confortável para você. Magnus guiou. Agora, relaxe seu corpo. Blaise sentou-se de pernas cruzadas, fechou os olhos e relaxou o corpo. Magnus continuou com suas instruções enquanto seguia sem perder nenhum detalhe. Siga sua respiração, tente perceber a energia dentro de você. A energia pode ser qualquer coisa, um sentimento, cor, palavra, imagem ou algo semelhante. Blaise seguiu sua orientação e procurou sentir a energia, mas não conseguiu sentir nada. Ele sabia que é como meditação, não pode ser alcançado em um único dia. Você pode não ser capaz de sentir a energia espiritual imediatamente, mas isso não significa que seu talento seja fraco. Leva tempo e ficará mais fácil à medida que você repetir o processo. A voz de Magnus chegou ao ouvido de Blaise quando ele não conseguiu sentir sua energia espiritual mesmo depois de tentar por meia hora. Faça uma pausa e depois continue. Ao ouvir isso, Blaise abriu lentamente os olhos e refletiu. Ele primeiro precisa parar com os pensamentos errantes e aprender a concentrar sua mente inteiramente em uma coisa. Depois de relaxar por 15 minutos, Blaise continuou e repetiu o processo. Enquanto praticava repetidas vezes, ele finalmente tocou em alguma coisa, mas foi apenas por um momento fugaz. 2 dias se passaram. A maioria de seus ferimentos foi curada, exceto os braços. Se Blaise não estiver errado, eles precisarão de mais 5 dias para se curarem completamente. Quanto a Magnus, ele não deu nenhuma dica após as instruções. Então, cabe a ele sentir a energia espiritual. Ao contrário de antes, ele sentiria algo toda vez que tentasse sentir sua energia espiritual, mas esse sentimento logo desapareceria. Ele não foi capaz de compreendê-los completamente. Como todas as outras vezes, Blaise fechou os olhos e relaxou o corpo para sentir a energia. Sem saber, seus pensamentos foram completamente esclarecidos enquanto sua mente atingia o estado de vazio. Aconteceu de repente e foi apenas por um segundo, mas esse curto espaço de tempo ajudou Blaise a sentir sua energia espiritual. Era uma bola dourada de energia misteriosa com brilho prateado nas bordas.
Essa é minha energia espiritual? Antes que pudesse se alegrar, ele perdeu o sentimento e tudo voltou ao normal. Mesmo assim, Blaise ficou emocionado. Ficando de pé, ele exclamou: Velho Magnus, acabei de sentir minha energia espiritual. Era uma bola dourada de energia com brilho prateado. O que? Magnus ficou chocado. Embora suas costas estivessem curvadas e ele carregasse uma bengala, sua velocidade era rápida quando ele passou ao lado de Blaise em uma velocidade vertiginosa. Conte-me sobre o processo. Blaise então contou tudo, mas nada parecia diferente. Isso confundiu um pouco Magnus, pois ele sabia que era impossível sentir a energia espiritual em tão pouco tempo. Até ele, considerado um prodígio, levou um mês para sentir sua energia espiritual. Como ele fez isso em apenas 2 dias, há algo diferente nele. Acho que você tem um talento inato para aprender aqui. Vamos prosseguir para a próxima etapa. A ânsia de Magnus em ensinar aqui era um passo maior que o entusiasmo de Blaise em aprender. Ele quer ver em quantos dias Blaise aprenderá o próximo passo. Sem perder tempo, ele falou sobre o próximo passo. Lembre-se da sensação de sentir sua energia espiritual e repita o processo. Você deve primeiro entender que é a sua energia espiritual e ela faz parte de você. Só você tem o poder de controlá-los. Magnus guiou o próximo passo enquanto Blaise ouvia atentamente e executava de acordo com sua orientação. Mas não foi fácil porque ele não conseguia sentir a energia espiritual novamente, não importa quantas vezes tentasse. Felizmente, o velho Magnus estava lá para guiá-lo. Durante a falha, ele motivará e compartilhará algumas de suas experiências de percepção da energia espiritual. Isso o ajudou muito. Agora ele entende porque é quase impossível aprender aqui sem a orientação de alguém. Não demorou muito para Blaise sentir sua energia espiritual. Ele estava a apenas um passo de completar a próxima etapa. De acordo com Magnus, ele deveria ter completado esta etapa com sucesso quando fosse capaz de sentir sua energia espiritual com o pensamento. A energia espiritual faz parte de mim. Assim como braços e pernas, está sempre lá. Deveria acontecer naturalmente, sentindo e controlando-os. Blaise ponderou sobre suas falhas e melhorou rapidamente. Os dias se passaram, logo já se passaram 15 dias desde que Blaise veio para esta ilha. Seu corpo se recuperou e curou sem feridas escondidas, até mesmo suas cicatrizes desapareceram. É o poder de sua constituição Senju. Sua força voltou ao auge enquanto seus atributos também aumentaram ligeiramente, graças à batalha contra Sakazuki. Blaise completou com sucesso a próxima etapa, sentir a energia espiritual com o pensamento. Faz apenas um dia desde que ele terminou esta etapa, mas ele pegou o jeito completamente. Magnus ficou chocado, mas não expressou isso em seu rosto. Após 10 dias de observação, ele inferiu porque Blaise pode sentir seu aqui em um curto período. É verdade que Blaise é uma pessoa talentosa, mas não foi por isso que ele conseguiu aprender aqui rapidamente, mas sim por causa de sua estranha constituição. A princípio, Magnus não percebeu, mas depois que Blaise começou a sentir sua energia espiritual, ela veio à tona. Com seu aqui de observação, ele podia sentir a vitalidade crescente de Blaise e o poder infinito contido em seu corpo. Neste mundo, existem vários tipos de raças com físicos estranhos e especiais, então essa descoberta não o surpreendeu muito. Ele acha que Blaise é diferente. Magnus não escondeu isso, ele contou diretamente suas descobertas a este último. Foi uma surpresa para Blaise. Não admira, é por causa da linhagem Senju. Isso clareou sua cabeça e novas teorias surgiram em sua cabeça. Depois que você aprender a controlar seu aqui, seremos capazes de descobrir toda a extensão das habilidades concedidas pelo seu físico. Magnus expressou seus pensamentos. Bom, vamos para o próximo passo? Blaise perguntou. Sim. Magnus concordou enquanto balançava a cabeça interiormente. O processo que levaria alguns meses foi concluído por Blaise em poucos dias. Se isso continuar assim, não terei nada para ensinar a ele depois de 2 ou 3 meses. A intuição de Magnus lhe diz que Blaise se tornará um formidável usuário de aqui que o mundo nunca tinha visto antes. Seus poderes em breve chocarão o mundo. O governo mundial terá dificuldade em lidar com ele quando se tornar seu inimigo. Vai ser divertido. Capítulo 70 Treinamento aqui. A parte difícil é sentir o seu aqui. O próximo passo é simples, aproveitar o poder do aqui. Você já sabe que aqui é usado em 3 formas diferentes: espírito de luta, presença e intimidação. Normalmente as pessoas aprendem a sentir seu aqui treinando qualquer forma de aqui, armamento ou observação. É também a razão pela qual muitas pessoas se destacam em uma forma de aqui. Mas você é diferente. Você já aprendeu a sentir seu aqui. É a sua vantagem e não limitará a sua imaginação quando você começar a aprender as outras formas. Magnus explicou. Blaise ficou confuso porque não conseguia entender o que Magnus estava tentando dizer. Como é diferente, não é tudo igual? Percebendo sua confusão, Magnus sorriu. Deixe-me demonstrar em termos simples. Aqui não se trata apenas de cobrir seus braços ou observar seus oponentes. É muito mais. Observe-me. Dizendo isso, ele fechou os olhos. De repente, Blaise sentiu um poder misterioso ao redor passando por ele. Ele não consegue ver, mas consegue sentir. É o aqui do velho Magnus. No segundo seguinte, as pedras espalhadas ao seu redor balançaram um pouco e começaram a flutuar. Como? Telecinese? O velho Magnus consegue controlar os objetos ao seu redor com seu aqui? Inacreditável! Logo todas as pedras flutuantes giraram em alta velocidade, mas no meio do caminho todas caíram no chão sem apoio. Vendo isso, Blaise olhou para Magnus.
Este último balançou a cabeça com uma expressão cansada. Meu aqui ficou fraco ao longo dos anos e ainda não consigo controlar os objetos apenas com energia espiritual. Isto é o que eu quero dizer para você. Não limite seu aqui ao conhecimento ao seu redor. Aqui nada mais é do que crença. Ponto. Desta vez Blaise entende perfeitamente o que Magnus estava tentando dizer. Ele precisa acreditar no impossível para torná-lo possível. Se ele nem acreditar, nada mudará. Aqui é apenas energia espiritual, embora sua aplicação não se limite à luta e à observação. Pode fazer maravilhas se for compreendido corretamente. A nova descoberta empolgou bastante Blaise. Magnus falou mais uma vez, interrompendo seus pensamentos. Não deixe seus pensamentos vagarem. Esse tipo de prática está muito longe para você. Mostrei isso para que você não limite sua imaginação. Nada mais. Blaise acenou com a cabeça em compreensão. Ele não era um tolo imprudente em pensar que poderia fazer isso depois de praticar por alguns dias. Agora, vamos falar sobre como aproveitar o seu aqui, que é uma base básica para controlar a energia espiritual. Primeiro, Bushu-shoku armamento aqui, formando uma armadura invisível ao seu redor com sua energia espiritual. Pode parecer simples, mas armamento em Mementar aqui é a mais difícil das 3 formas. Você precisa considerar muitas coisas, já que o uso imprudente do armamento aqui esgota sua energia espiritual rapidamente. Ao contrário do aqui de observação e conquistador, a energia espiritual de uma pessoa é limitada como a resistência e eventualmente acabará com o uso contínuo. Para lidar com isso, você precisa entender o termo reserva de aqui. A reserva de aqui nada mais é do que a quantidade de energia espiritual que uma pessoa possui. Normalmente, é o mesmo para todas as pessoas no início, com uma ligeira mudança, mas há algumas exceções. A reserva aqui pode ser melhorada por meio de prática constante, batalha ou até mesmo mudanças emocionais. Mas principalmente, é pela prática que se pode aumentar a reserva de aqui. Estou falando sobre esse conceito de reserva aqui porque a quantidade de energia espiritual que você possui é pelo menos 3 vezes maior que a de uma pessoa normal. É surpreendente. É porque eu transmigrei e engoli a alma do dono anterior? Blaise pensou. Magnus continuou sua explicação. Seja qual for o caso, a vantagem é sua. Agora vamos voltar ao tópico do armamento aqui. Para revestir seu corpo com aqui, você precisa aprender como aproveitar e canalizar sua energia espiritual. É o mesmo conceito do soco. Quando você dá um soco, você canaliza toda a sua força para o punho. Vamos começar. Tente tocar sua energia espiritual e deixe-a fluir. Blaise fez como Magnus instruiu. O tempo voou, um mês se passou. Após um mês de treinamento rigoroso, ele finalmente conseguiu aproveitar e canalizar sua energia espiritual. Não foi fácil, ele trabalhou duro para isso. Blaise pode revestir seus braços com aqui, mas era imperfeito e instável. Neste mês, Magnus também lhe ensinou outras 2 formas de aqui, observação e aqui do conquistador. Sob a supervisão de Magnus, Blaise cobriu seus braços com aqui e deu um soco na pedra enorme à sua frente. Assim que seu punho estava prestes a atingir a rocha, seu aqui desapareceu. Magnus balançou a cabeça. Me veja. Dizendo isso, ele cobriu os braços com aqui e mostrou a Blaise. Você notou alguma coisa? Não. Você está forçando e pressionando demais sua energia espiritual. Deve parecer natural. Você precisa de mais prática para controlar e canalizar seu aqui. Magnus sugeriu. Em seguida, Blaise praticou seu aqui de observação. O método de treinamento é semelhante. Ele fechou os olhos e começou a sentir o que estava ao seu redor com sua energia espiritual. Ele não estava no estágio em que pudesse evitar os ataques com os olhos vendados. Para isso, ele primeiro precisa entender como usar seu aqui de observação. Após 2 horas de prática no aqui de observação, Magnus mudou o treinamento de Blaise para o aqui do conquistador. Para Blaise foi o treino mais tranquilo. Aqui, ele não precisa controlar seu aqui, mas deixá-los explodir de uma só vez. Por enquanto, Magnus quer que ele se acostume com sua força de vontade. Foi divertido, mas também um pouco desafiador. Os dias voaram, outros 15 dias se passaram. O controle de Blaise sobre aqui melhorava a cada dia, seu crescimento aterrorizante até chocava Magnus, que já estava entorpecido. Blaise compreendeu os fundamentos completos do aqui de armamento e observação. Ele agora pode cobrir os braços com aqui, mas ainda está rígido e precisa de mais prática. Comparado a isso, seu aqui de observação é estável. Ele pode sentir as coisas e movimentos ao seu redor, mesmo com os olhos fechados. Com o básico aprendido, ele agora pode prosseguir para a próxima etapa, batalha. Somente durante a batalha seu aqui irá se desenvolver. Ele sabia disso muito bem e Magnus também disse a mesma coisa. O problema é que não há adversário nesta ilha árida. E seu limite de férias de 3 meses também está se aproximando. Em um mês, ele terá que retomar suas funções como fuzileiro naval. Sua situação é desesperadora, pois não há adversário digno no East Blue. No momento em que ele estava se sentindo deprimido, uma notificação soou em sua mente. Capítulo 71. Recompensa oportuna. Tarefa. Aprenda o básico do aqui, Kinbun-shoku mais Bushu-shoku. Prazo, 2 anos. Status. Concluído. Recompensa. 10,0 pontos aqui mais 2,0 pontos de atributos gratuitos. Vendo a notificação, Blaise ficou muito animado. A recompensa veio em um momento perfeito, quando ele estava se sentindo perdido. Aceitando a recompensa, ele verificou seu painel de status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 41,2. Potencial da Akuma no Mi, 36,4. Aqui, 15,3. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 2,0. Assim que aceitou a recompensa, houve uma mudança em seu nível espiritual.
Sua energia espiritual melhorou um pouco enquanto algumas de suas dúvidas em relação a Aqui se desfaziam. Incrível! Blaise cerrou o punho, sentindo seu controle sobre Aqui. O ponto de atributo Aqui melhora seu controle e reserva de Aqui e fortalece sua energia espiritual. Mas isso não o ajudará a desbloquear as técnicas. Por exemplo, ele não pode ver o futuro com seu Aqui de observação apenas aumentando seus pontos de Aqui. Ele só pode compreendê-lo sozinho com treinamento. Blaise então verificou seu painel de atributos. Seu atributo Aqui aumentou de 5,3 pontos para 15,3 pontos. Sim, antes de aceitar a recompensa ele tinha 5,3 pontos Aqui. A recompensa repentina de 10 pontos Aqui veio na hora certa. Com isso, ele terá mais facilidade em aprender alguns conceitos avançados de Aqui com Magnus. No dia seguinte, como você fez isso? Magnus perguntou com um olhar atordoado. Ele não podia acreditar no que via, vendo Blaise controlar seu Aqui. Seu controle de Aqui melhorou um pouco em apenas um dia? Como isso é possível? Magnus vasculhou a cabeça, mas não conseguiu encontrar a resposta. Ele finalmente suspirou. Estou ficando velho demais. Blaise não respondeu sua pergunta, simplesmente coçou a cabeça e parecia sem noção. Magnus não se intrometeu mais. Você disse que só pode ficar aqui por mais 15 dias, certo? Sim. Não basta você aprender todas as técnicas em tão pouco tempo, você pode entendê-las e praticar no futuro. Vamos começar com armamento Aqui. Você já sabe como revestir os braços com Aqui, mas não os entende completamente. Por exemplo, um bom usuário de Aqui saberia quanto Aqui deveria aplicar em seus braços. Como eu já disse, o armamento em Mementar Aqui drena o Aqui mais rápido. Dizendo isso, Magnus ergueu o braço e cobriu-o com Aqui enquanto seu punho direito ficou cinza escuro. Observe meu punho com cuidado. Blaise com sua observação Aqui notou Magnus canalizando mais Aqui para seu punho. Seus braços enegreceram ainda mais e logo ficaram roxos escuros. No momento seguinte, arcos roxos brilharam ao redor de seu punho como um raio. O que surpreendeu Blaise foi a quantidade de Aqui reunidos em seu braço. Era imponente. Ele tinha certeza, apenas um golpe daquele punho iria pulverizá-lo no chão. Eu tenho um longo caminho a percorrer. Magnus não parou por aí. Ele começou a ensiná-lo sobre várias aplicações avançadas do Aqui de armamento, como emissão e destruição interna. Blaise ouviu atentamente e gravou as palavras em sua mente. Depois de explicar sobre o armamento em Mementar Aqui, Magnus mudou para o Observation Aqui e depois para o Conquerors Aqui. Outros 15 dias voaram. Blaise aprendeu muitas coisas sobre formas avançadas de Aqui com Magnus, mas precisa de tempo para praticá-las e dominá-las. Ele ainda é um novato quando se trata de Aqui. Mesmo assim, ele não é a mesma pessoa que veio para esta ilha há 2 meses e meio. Ele cresceu física e espiritualmente enquanto sua força atingiu um novo patamar. Blaise planeja deixar a ilha hoje. Ele ainda tem mais 15 dias antes de se apresentar ao serviço. Mas ele quer tirar uma folga e relaxar. Ele tem feito algo constantemente sem qualquer descanso. Já se passaram 2 anos desde que ele veio ao mundo de One Piece, mas ele não relaxou por um único dia. Blaise se despediu de Magnus antes de partir da ilha. Ele sabia que o velho Magnus não tinha muito tempo, mas certamente voltará antes que seu tempo acabe. Como presente de despedida, Magnus deu-lhe um pequeno caderno. Copiei tudo que sei sobre Aqui. Se você enfrentar algum desafio no futuro, pode dar uma olhada. Aceitando o caderno, Blaise se virou para sair. Mas de repente ele parou e olhou para Magnus antes de afirmar. Desta vez, com certeza reivindicarei o título de homem mais forte do mundo. Depois disso, irei visitá-lo novamente. Dizendo isso, Blaise saltou alto no ar e logo desapareceu da vista de Magnus. Ao ouvir sua declaração, Magnus apenas balançou a cabeça. Ele sabia o quão difícil é o seu objetivo. Não será fácil. Ainda assim, ele acredita que Blaise pode fazer isso enquanto o observa criar milagres com seus próprios olhos. Ele sempre soube que Blaise não é um homem comum. Acredito que nos encontraremos novamente antes que meu tempo acabe. Após partir, Blaise foi até a ilha habitada por humanos mais próxima e de lá embarcou em um navio mercante que navega em direção à linha vermelha que separa East Blue e Grand Line. A viagem foi lenta e relaxante, pois o navio parou nas várias ilhas antes de navegar em direção ao destino. Demorou 10 dias para chegar à linha vermelha. A partir daí Blaise cruzou a linha vermelha e chegou a Logueton, que fica a poucos quilômetros da montanha Reverse. Como Blaise perderia a chance de visitar a cidade do começo e do fim? Afinal, é a cidade natal do rei pirata Roger e onde ele foi executado. Além disso, ele deveria assumir o comando da base da marinha de Logueton. Regis também estava aqui na cidade, esperando por ele. Capítulo 72 Logueton. O ano é 1511, apenas 15 dias se passaram. O céu estava sem nuvens e azul com a luz quente do sol brilhando em Logueton. A temperatura não é muito alta, pois a brisa marítima ocasional mantém o clima sob controle. Blaise passeava sem rumo pelas ruas movimentadas de Logueton. Além das pessoas comuns, ele notou muitos piratas no meio da multidão que estocavam suprimentos para a viagem da Grand Line. Ele não se importava com eles, já que não estavam fazendo nada ultrajante e cuidavam da própria vida. Ele quer comprar algumas coisas para si. Equipamento de treinamento para praticar Aqui, roupas e arma. Ele já estava pensando há algum tempo. É hora de ele escolher uma arma. Ele é bom em usar os punhos do que com armas, mas às vezes é melhor ter uma arma. Ele apenas praticava em seu tempo livre. Quem sabe isso pode ser útil. Percorrendo a cidade, ele chegou à plataforma de execução que fica no centro da cidade. Mesmo agora, muitas pessoas vêm de todo o mundo para visitar este lugar. Gold Roger já esteve no auge deste mundo.
Sem dúvida, ele é a pessoa mais forte que tinha tudo. Se não fosse por sua doença, nem mesmo Barba Branca seria páreo para ele. Blaise respeita a força de Roger. Ele também um dia alcançará o auge deste mundo. Virando-se, ele caminhou em direção à loja de armas de propriedade de Hippomatsu. Foi onde Zoro encontrou a espada amaldiçoada Sandai Kitetsu e Yubashiri. Blaise quer tentar a sorte lá, pois a loja está em atividade há mais de 200 anos. Pode haver uma boa arma do seu agrado. Não demorou muito para ele chegar à loja de armas. Ao contrário da linha do tempo original, a loja tinha muitos clientes piratas. Ele também notou Hippomatsu cumprimentando a todos com um sorriso falso. Somente depois que Somer foi colocado no comando da base da marinha nesta ilha, ele quase não teve clientes. Balançando a cabeça, Blaise entrou na loja. Ele costumava ter vários clientes piratas que queriam entrar na Grand Line. No entanto, desde que Somer foi encarregado da base da marinha na ilha, Hippomatsu quase não tinha clientes. A loja vende principalmente espadas, antigo e novo. Mas eles também vendem outras armas, como porretes, machados, pederneiras, rifles, armaduras, adagas, lanças e assim por diante. As armas no East Blue definitivamente não terão um bom acabamento ou serão feitas com materiais finos, mas é mais do que suficiente para Blaise, que está comprando uma arma praticar e não lutar. Blaise passeou casualmente pela loja e olhou para as armas. Ele escolheria e experimentaria uma arma se ela chamasse sua atenção. Depois de testar todos os tipos de armas, ele gostou dos machados. Ao contrário das espadas que pareciam leves e simples, ele prefere machados que pareciam imponentes e pesados. De certa forma, o estilo de Escanor o influenciou, já que ambos são usuários de habilidades do tipo Sol. Então Blaise acha que ele também ficaria bem com um machado. Mas o número de machados na loja era muito pequeno, e ele não gostou de nenhum deles. Ele ligou para Hippomatsu e contou sua exigência. Ele adicionou uma frase no final. Dinheiro não importa. Assim que ele disse essas palavras, os olhos de Hippomatsu brilharam e ele rapidamente correu para dentro da loja. E ele veio depois de 1 minuto carregando um machado de batalha prateado escuro. Blaise gostou do machado assim que colocou os olhos nele. Era um machado de batalha de 2 gumes com um braço de metal de 1 metro de comprimento, enquanto o punho tinha um cabo de couro. Recebendo o machado, ele o segurou na mão. Era pesado, mas segurava com uma mão e tinha bom comprimento. Parecia perfeito. Quanto? 1 milhão de frutas. Blaise não perdeu tempo negociando, colocou diretamente 1 milhão de frutas nas mãos deste e saiu da loja. Embora ele não seja rico, ele tinha cerca de 1,5 milhão de frutas consigo. Para quem busca o auge da força, o dinheiro não vale nada. Se faltar, ele pode trocar pontos de mérito por algumas frutas. No momento, ele não tem pontos de mérito em seu nome, mas pode ser usado para troca. Se ele não estiver errado, um ponto de mérito equivale a 1 milhão de frutas. Quanto a Hippomatsu, ele ficou atordoado, agarrado ao 1 milhão de frutas em sua mão. Ele é rico. Seria maravilhoso se eu tivesse muitos clientes como ele. Blaise então passou a comprar outras coisas necessárias. Depois de conseguir todas as coisas, ele foi encontrar Regis perto do porto, pois planeja voltar a partir de hoje. De acordo com Sengoku, ele precisa se reportar ao atual capitão da marinha da base de Logeton antes de assumir o comando. Agora, ele é apenas um tenente-comandante. Ainda assim, ele tem certos privilégios por ser da sede. Mesmo o capitão da marinha da base de Logeton não ousará desrespeitá-lo. Ele encontrou Regis no cais. Ele usava um traje e boné padrão da marinha, enquanto seu cabelo prateado chamava a atenção. Capitão Blaise. Assim que notou Blaise, ele se adiantou e saudou formalmente. Acenando com a mão, Blaise comentou: "Quando você vai remover os títulos honoríficos, sou apenas um tenente-comandante. Basta me chamar pelo meu nome. Como estão todos na nossa antiga unidade?" Blaise perguntou. Todos eles são atribuídos a unidades diferentes, enquanto alguns são transferidos para o novo mundo. Eles estão bem. Bom, Blaise-san, você planeja voltar hoje? Regis perguntou enquanto Blaise assentia. Você só precisa relatar sua chegada à base da marinha, então estamos prontos para partir. Regis mencionou. Ah, tão fácil. Blaise ergueu a sobrancelha surpreso. Sim, relatei sua chegada à sede há alguns dias quando você me contatou. Então tudo está organizado antes de você chegar, incluindo a tripulação e o navio. Esse é o nosso navio? Blaise olhou além de Regis e notou um pequeno navio da marinha atracado atrás deles. O navio é ainda menor que um navio padrão da marinha. Em vez de dizer navio, deveria ser chamado de caravela, pois é semelhante a Going Merry. Sim, respondeu Regis. Já que você é um tenente-comandante, é o que temos. Blaise-san não é o pior, você deveria ter visto a tripulação designada para nós, eles são um bando desesperado. Não se preocupe com isso. É o Azul Leste, o mais fraco de todos os azuis, então não importa que tipo de soldados da marinha são designados para o nosso navio. Capítulo 73. Energia natural. Próximo dia. Depois de relatar formalmente sua chegada à base da marinha, Blaise embarcou no pequeno navio da marinha designado a ele e conheceu o grupo desesperado que Regis mencionou. Incluindo ele e Regis, eles eram um total de 12 membros e a maioria deles eram soldados marinheiros. Nenhum deles tinha um físico decente, barrigudo, esguio, baixo, preguiçoso e impróprio. Esta é a primeira impressão de Blaise. Bem, isso não importa para ele de qualquer maneira. Ele não pretendia pegar piratas com eles, ele vai passar o tempo aqui treinando seu aqui. Sua unidade é responsável por percorrer o East Blue e reportar à base se avistar alguma tripulação pirata. Blaise deixou o gerenciamento da tripulação e a navegação do navio para Regis. Ele só quer treinar pacificamente sem qualquer distração. Blaise então relembrou as memórias de eventos que correspondiam à linha do tempo atual, especialmente East Blue.
Se ele não estiver errado, Shanks chegará à vila de Foosha em 1511, mas deve ser por volta do final do ano, e ele ficará lá por quase um ano. Ele sabia que os usuários de Haki se tornavam mais fortes quando lutavam contra adversários mais fortes. Como um usuário poderoso de Haki, Shanks será um bom parceiro de sparring. Mas o problema é que Blaze não sabia o quão forte Shanks era. Ele precisa estar atento a isso antes de se aproximar dele. Ele tem mais de 8 meses em mãos antes de Shanks chegar ao East Blue. Cabe a Blaze decidir o quão mais forte ele se tornará. Se ele trabalhar duro, poderá ter uma chance contra este último. Além de Shanks, ele se lembra da morte de Kuina. Quando ela morreu na série original, foi um dos momentos mais tristes. Ele não vai deixá-la morrer desta vez com ele aqui. A morte de Kuina acontecerá às 15h13, ele ainda tem tempo de evitar que isso aconteça. Em seguida, Blaze pensou em como aumentar sua força mais rapidamente. A maneira mais simples é completando tarefas do sistema ou finalizando algumas conquistas. Sua barra de tarefas tinha apenas 2 tarefas no momento. Tarefa: domine completamente ao Shoku no Haki. Prazo: 2 anos. Status: meio acordado. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 5,0 pontos Haki mais 5,0 pontos de atributos gratuitos. Tarefa 2. Treino One Punch Man. Descrição: faça 2.000 flexões, 2.000 abdominais, 2.000 agachamentos e uma corrida de 30 km diariamente durante 750 dias. Tempo: 750 dias, 520 750. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 3 pontos de atributos grátis. Na segunda tarefa, ele já completou 520 dias de treinamento e faltam mais 230 dias. Ele tem confiança para completar a tarefa de treino do One Punch Man a tempo. Quanto a dominar o Oshoku Haki, ele só precisa de 1 ou 2 meses, pois já o compreendeu até certo ponto. Ansioso por dominar suas habilidades de Haki, Blaze começou seu treinamento sem perder tempo enquanto seu navio partia do porto de Logeton. Os dias voaram. Blaze trabalhou muito nos treinos, desde a manhã até a noite. Ele começava o dia tomando banho de sol da manhã, seguido do treino One Punch Man. Depois disso, ele treinaria seu Haki de armamento e observação pelo resto do dia. Na noite passada, ele meditaria e treinaria o Haki de seu conquistador. Seu trabalho duro e persistência não foram desperdiçados enquanto seu Haki continuava melhorando diariamente. Após 4 meses de treinamento contínuo, seu armamento Haki atingiu a perfeição. Agora, ele pode revestir perfeitamente seu corpo com Haki. Não apenas seus braços, ele pode imbuir qualquer parte de seu corpo com Haki. Não só isso, mas ele também pode controlar a quantidade de Haki. Quanto ao seu Haki de observação, ele os treinou com a ajuda de outros membros de sua unidade. Principalmente o Regis, ele o ajudou muito na prática com os olhos vendados. Ocasionalmente, Blaze parava em ilhas desabitadas e treinava com animais selvagens. Houve até momentos em que ele lutou contra os reis do mar e feras marinhas locais. Observação aqui é principalmente sentir a intenção ou presença de alguém. A intenção só pode ser sentida quando alguém mostra algum tipo de ação ou emoção, embora seja difícil sentir a presença. Presença ou aura descreve a natureza da pessoa, mas também auxilia na determinação da energia ou força espiritual. Essa habilidade permite que qualquer pessoa veja os outros, mesmo que estejam ocultos ou muito longe para ver naturalmente. No caso de Blaze, ele pode sentir o calor dos outros. Sua observação aqui pode cobrir uma ampla gama, capturar e distinguir outras pessoas com base na assinatura de calor. Quanto ao Haki do Oshoku, Conquistador, ele só os dominou após 4 meses de treinamento. Ele também não previu que demoraria tanto, pois estimou que iria dominá-lo em 2 meses. Mas a verdadeira surpresa veio depois que ele dominou seu Haki de observação, quando de repente sentiu um tipo diferente de energia ao redor durante sua meditação. Esta é energia natural, Blaze sentiu isso. É porque eu tenho uma constituição Senju. A energia natural é uma forma de energia que existe na atmosfera, gerada pelo próprio mundo. Não é exclusivo do mundo de Naruto. É só que outros mundos não descobriram ou aprenderam uma maneira de utilizar a energia natural. Quanto a Blaze, mesmo que queira, ele não sabe como utilizar a energia natural. Assim como ele estava se sentindo infeliz, houve uma mudança ao seu redor. Sem ele fazer nada, a energia natural ao redor voou em sua direção e entrou em seu corpo. Eles seguiram seu padrão de respiração e Blaze também percebeu isso. Quando ele inspira, a energia natural flui para dentro de seu corpo junto com o ar e sai quando ele expira. Nem mesmo um fio permaneceu em seu corpo após o processo. Isso confundiu Blaze. Depois de analisar algumas vezes, ele descobriu que a energia natural simplesmente entra e sai de seu corpo e isso não lhe traz nenhum benefício. Não, deveria haver alguma coisa. Blaze conhecia muito bem a energia natural, pois é uma poderosa fonte de energia presente no mundo. Depois de experimentar por mais 2 dias, ele finalmente percebeu uma diferença, e é uma grande diferença, pois nem ele conseguia acreditar no que via. Capítulo 74. Aumento da força. A mudança decorre de sua energia espiritual. Cada vez que a energia natural flui para dentro e para fora de seu corpo, ela influencia sua energia espiritual e melhora um pouco sua constituição. Foi minúsculo quando se trata de sua constituição, mas teve um tremendo impacto em sua energia espiritual. Também pode ser a razão de sua normal reserva de Haki. A razão pela qual ele foi capaz de sentir a energia natural agora deveria ser por causa da meditação. Ele meditava desde que começou a treinar em Haki. Claro, ele não pode absorver a energia natural e gerar o chakra Senjutsu, pois não tem ideia de como fazer isso.
Mas a surpresa trazida pela energia natural é suficiente para ele ficar feliz por dias, porque seus pontos de Ki aumentam 0,1 todos os dias quando ele medita absorvendo energia natural. Houve uma grande mudança em seu painel de status depois que ele dominou seu Oshoku Aki e completou a tarefa. Tarefa: domine completamente Oshoku no Aki. Status: concluído. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 5,0 pontos Aki mais 5,0 pontos de atributos gratuitos. A recompensa mudou completamente seus atributos e elevou sua força de combate a outro nível. Alguns meses atrás, seus atributos eram assim: Aki, 15,3. Constituição, 41,2. Potencial da Akuma no Mi, 36,4. Toda semana seu atributo de Constituição aumentava em 0,2 pontos, enquanto seu atributo potencial de Akuma no Mi aumentava em 0,1. Assim, após 4 meses, aumentaram em 3,2 e 1,6 respectivamente. Combinado com a recompensa, seu atributo de Constituição cresceu de 41,2 para 49,4, pouco antes de atingir 50 pontos, enquanto seu atributo de Akuma no Mi aumentou de 36,4 para 43,0. Quanto ao seu Aki, eles aumentaram 0,5 a cada semana nesses 4 meses devido ao seu treinamento pesado. Eles aumentaram de 15,3 para 28,5, somando a recompensa. O status atual do Blaze é o seguinte: nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 49,4. Potencial da Akuma no Mi, 43,0. Aki, 28,5. Ponto de atributo gratuito, 7,0. O efeito trazido pela energia natural é excepcional e um grande impulso para ele. Só que Blaze não sabe por quantos dias esse benefício funcionará, pois ele sabia que esse tipo de coisa não seria permanente. Depois de algum tempo, o efeito que a energia natural teve em seu Aki certamente diminuirá. Ele precisa fazer uso completo dele até durar. De repente, um som de notificação zumbiu em sua mente, assustando-o completamente. Blaze verificou e ficou surpreso ao ver uma nova tarefa. O sistema emitiu uma nova tarefa depois de muito tempo. Tarefa: salve Don Quixote Rocinante e mate Vergo. Tempo: nenhum. Recompensa: 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi. Visualizando a tarefa do sistema, Blaze ficou perdido em pensamentos e relembrou tudo o que sabe sobre Rocinante e Law. Com sua força atual, não será problema para ele salvar Rocinante e matar Vergo. Inferno, ele nem tem medo de Doflamingo. Mas a história é diferente se você tiver que enfrentar todos os membros dos Piratas Don Quixote. Ele só pode completar a missão secretamente, mas antes disso ele tem outras coisas com que se preocupar. Além do fato de o evento ocorrer às 15h11, ele não sabe o mês e a data exatos. Além disso, ele simplesmente não pode deixar o East Blue e visitar o North Blue quando estiver de serviço. Se ele fizer isso, então Sengoku pode ficar com raiva desta vez, de verdade. Ele precisa de um motivo para visitar o Norte Azul. Desde que o System lançou a tarefa pode haver um motivo, vamos esperar. Blaze não sabe como se sairia em uma luta real. Afinal, ele não lutou contra nenhum usuário de Aki depois de aprender Aki. Seu corpo está ansioso por uma luta. Então, só de pensar em enfrentar os piratas Don Quixote o excitou. Mais 2 meses se passaram. Nestes 2 meses, a maior melhoria veio de sua energia espiritual à medida que seus pontos de Aki aumentaram gradualmente. Eles aumentaram de 28,5 para 34,5. Seu atributo de Constituição parou em 49,8, não mostrando sinais de crescimento durante as últimas 2 semanas. Depois de ponderar por dias, Blaze decidiu usar os pontos de atributos gratuitos e aumentá-los para 50. Estrondo. Assim que ele fez isso, seu físico sofreu uma mudança enorme e visível. Seu cabelo ficou mais comprido enquanto seus olhos tinham um tom dourado ao redor deles. Ele ficou mais alto, medindo cerca de 6,7 pés de altura. Seus ombros se alargaram um pouco, os músculos aumentaram com proporções perfeitas, mas não há mudança em seu corpo magro. Sua constituição possuía força explosiva enquanto a sensação de poder sem precedentes percorria seu corpo, especialmente sua vitalidade, todo seu ser repleto de energia e força vital. O aumento de sua força física aumentou seu potencial de fruta do diabo e sua energia espiritual. Blaze pensou em sua cabeça: quão forte eu sou agora? No momento em que saboreava o momento de poder, Regis entrou na cabana com uma batida baixa na porta. Mas ele ficou paralisado, percebendo a mudança de Blaze. Como uma pessoa poderia mudar drasticamente em uma única noite? Regis tinha certeza, Blaze parecia normal ontem à noite. Blaze-san, o que aconteceu? Nada foi causado por um aumento repentino de força. Diga-me, Blaze perguntou. Sim, saindo de seus pensamentos e lembrando de seu propósito, ele rapidamente entregou o Denden Mushi para Blaze e disse: o almirante Sengoku ligou, ele queria conversar com você. Como você estava ocupado treinando, eu não interrompi. Pegando o Denden Mushi, ele descou o número de Sengoku. Purupuru, purupuru, purupuru. Cachá. Sengoku-san, Blaze aqui. Blaze pirralho. Como está este Blue? É do seu agrado. Sengoku falou em tom relaxado. Estou muito entediado. Ficaria muito grato se você me mandasse para o novo mundo, Sengoku-san. Blaze respondeu. Mandar você para o novo mundo é o mesmo que instigar uma guerra. Suspiro. É muito cedo para você entrar no novo mundo e não se esqueça que ainda está sob disciplina. Sim, sim. Então, por que você me contatou, Sengoku-san? Blaze perguntou.
Ele tem uma ideia de por que este o chamou. Tem alguém perto de você? Blaise olhou para Regis e este saiu da sala sem nenhum barulho entendendo a deixa. Blaise então respondeu. Não, você pode falar livremente. Eu quero que você faça alguma coisa. Sengoku então explicou o acordo em relação ao Opi Opi no Mi. Tenho informações de que piratas Don Quixote estarão lá. Não sei como o comércio vazou. A verdade é que não quero compartilhar sobre esta missão se não for por minha má premonição. Ao ouvir isso, os lábios de Blaise se contraíram. Eu não sou tão confiável? Sim. Então, o que você quer que eu faça? Nada. Quero que você monitore a ilha em segredo e aguarde minhas ordens. Anote, este é um pedido não oficial meu pessoalmente. Se alguém descobrir seu paradeiro, há uma chance de você ser demitido diretamente da Marinha. Eu tenho que participar de uma missão tão arriscada? Você não quer? Sengoku perguntou de volta, sabendo muito bem sobre a personalidade de Blaise. Na verdade, Blaise não queria fazer isso por apenas 2 pontos de atributos, quando ele poderia ganhá-lo simplesmente treinando em um só lugar. E o verdadeiro encrenqueiro é Rocinante, afilhado de Sengoku. Depois de pensar por um momento, Blaise decidiu fazer isso. Não por pontos de atributos, mas para salvar Rocinante. Ele queria ver como o futuro se desenvolveria, uma vez que ele os mudasse. Vai ser divertido mexer com Doflamingo. Eu farei. Blaise respondeu enquanto Sengoku o atualizava mais sobre os detalhes. A troca acontecerá daqui a 2 semanas. Chegue ao local uma semana antes e monitore a situação secretamente. Ok. Capítulo 75 Rocinante e a Lei. Ilha dos Minions. Uma semana se passou. Conforme acordado por Sengoku, Blaise chegou à ilha vestido com roupas civis comuns. Tudo abaixo de seus olhos é coberto por um lenço cinza claro, escondendo perfeitamente seus traços faciais. Toda a ilha dos Minions está invadida por piratas comandados por Diez Barreus e estava em constante vigilância. Ele teve que entrar furtivamente. Pisando na ilha, o haki de observação de Blaise cobriu toda a ilha e capturou a presença de todos. Ele sabia que Rocinante roubaria a fruta do diabo 3 dias antes da data marcada. Então, ele teve que esperar mais 3 dias antes da chegada de Rocinante e Ló. A ilha tinha um clima de neve. Não demorou muito para Blaise encontrar a cidade fantasma onde está localizado o esconderijo dos barris de Diez. Ele parou a alguma distância deles e chamou Sengoku. O que é isso? Você chegou à Ilha dos Servos? Sengoku atendeu a ligação e perguntou em voz baixa. Sim, estou perto do esconderijo deles. Você quer que eu pegue a fruta do diabo? Não acho que isso será um problema. Blaise expressou seus pensamentos e perguntou. O quê? Por que você foi lá? Alguém viu você? Sengoku perguntou rapidamente. Relaxe, Sengoku-san. Suspirando, Sengoku afirmou. Esta missão tinha que ser discreta, então não faça nada tolo. Mantenha distância e espere. Informe-me se encontrar algo em comum. Ok. 4 dias se passaram. Blaise ficou entediado, esperando. Finalmente seu haki captou a presença de uma figura correndo em direção à mansão localizada no topo da colina onde está o barril de Diez. É Rocinante. Mais tarde, ele cria uma explosão ao redor da casa de Diez e explode a mansão sem fazer barulho. Com seus poderes, Rocinante entrou furtivamente sem fazer barulho e roubou o Opi Opi no Mi sem ninguém perceber. Ele fez todo mundo de bobo com sua habilidade de Akuma no Mi calma. No momento em que se alegra ao pegar a fruta, ele acidentalmente escorrega na neve e é cercado pelos homens de Diez. Blaise viu tudo, mas não se apressou em ajudar, pois sabia que Corazon escaparia com sucesso. A explosão e o fogo chamaram a atenção do fuzileiro naval. O vice-almirante Tsuru reclamou e informou Sengoku. Quanto ao Sengoku, ele pensou que era causado por Blaise e logo ligou para ele. Por outro lado, Blaise sabia porque Sengoku estava ligando para ele. Assim que ele atendeu a ligação, uma voz estridente veio. Blaise, eu não disse para você ficar parado? Não sou eu. Alguém roubou o Opi Opi no Mi de Diez Barreus e a comoção é causada por ele. Blaise ligou e respondeu. O quê? Quem é? Você viu a aparência dele? Sim, ele tinha cabelo loiro. Blaise então descreveu as características de Rocinante e sua habilidade de Akuma no Mi calma. Do outro lado, Sengoku cerrou o punho. Rocinante, por quê? Não me diga. De repente ele se lembrou da conversa que teve com Rocinante e a criança que sofre de uma doença conhecida como síndrome do chumbo âmbar. Tudo ficou claro para ele. Rocinante quer que a criança coma o Opi Opi no Mi. Blaise, eu conheço. Ele é um fuzileiro naval disfarçado. Aconteça o que acontecer, traga-o de volta. Dizendo isso, Sengoku encerrou a ligação. Ele não esperava que Rocinante, que ele considera seu filho, o traísse. Porém, ele tinha uma razão para não errar o certo. Por outro lado, Rocinante derrotou os lacaios piratas e correu em direção à localização de Ló. Blaise o seguiu silenciosamente. Ele não planejava confiscar o Opi Opi no Mi da outra parte, pois isso mataria Ló. Ele planeja intervir somente depois que Vergo aparecer. Pegá-lo com a mão vermelha será divertido. Rocinante forçou Ló com a fruta apesar de seu protesto. Depois disso, Rocinante cai de cara no chão devido aos ferimentos e garante a Ló que com a fruta ele pode se curar. Sob a persuasão de Rocinante, Ló com uma carta de inteligência nas mãos deixou a área para entregá-la aos fuzileiros navais e pedir ajuda. Blaise não foi atrás de Ló e esperou que ele voltasse como ele sabia que faria. Após cerca de 15 minutos, Ló voltou carregado por Vergo que ficou chocado ao ver Corazon aqui. Rocinante também ficou surpreso e acidentalmente revelou sua voz para Vergo. Tudo aconteceu como Blaise lembra. Vergo, desconfiado da presença de Rocinante, decide verificar a carta de inteligência que lhe foi entregue por Ló, apesar do protesto de Rocinante. Depois de ler a carta, ele dá um chute violento no rosto de Rocinante.
Ló tenta parar Vergo, mas este não se incomodou e o agarrou com força. Jogando Ló fora, Vergo voltou a se concentrar em Rocinante. Ele ficou extremamente irritado, pois sabia que se o fuzileiro naval recebesse a carta, isso teria arruinado os anos de planejamento feitos pela família Doflamingo. É hora de fazer minha entrada. Blaise pensou e revelou sua presença. Sentindo sua presença com observação aqui, Vergo olhou em sua direção e gritou: "Quem?" Aplausos, aplausos. Blaise avançou batendo palmas. Olhando para Vergo, ele perguntou com um sorriso: "Vergo, faz muito tempo que não nos vemos. Como você está?" Blaise: "O que ele está fazendo aqui?" Ele viu tudo. Vergo murmurou para si mesmo e atacou Blaise sem qualquer compaixão como um ex-camarada. "É assim que você me cumprimenta se encontrando depois de muito tempo?" Blaise perguntou novamente, evitando sem esforço o ataque movido por aqui de Vergo. Antes que Vergo pudesse atacar novamente, um golpe poderoso atingiu seu estômago. Ele bloqueou o ataque com as mãos, mas o chute de Blaise quebrou sua defesa de aqui e o jogou para trás. O desenvolvimento imprevisto surpreendeu Rocinante e Ló. Principalmente Rocinante, ele não esperava que o todo-poderoso Vergo fosse atingido por um único golpe. Aproveitando a situação, Rocinante agarrou Ló e tentou fugir do local. Mas a próxima palavra de Blaise o deteve. "Não se preocupe. Você não pode fugir de mim. Além disso, fui enviado por Sengoku-san para trazê-lo de volta. Agora, crie um campo de ruído ao redor da área. Não quero que minha luta empatasse a atenção do outro." Ao ouvir a última parte, Rocinante ficou chocado. Como ele sabia sobre minha habilidade de Akuma no Mi? Sengoku-san contou a ele? Mesmo assim, ele fez o que Blaise pediu, já que este está do seu lado. Nesse momento, Vergo se recuperou do golpe e se levantou. A força de Blaise o pegou completamente desprevenido e o chocou. O último golpe é a melhor prova. Seu aqui foi completamente dominado pela outra parte. Vergo sabia que não era páreo para este último. "Você se tornou mais forte?" Vergo comentou. "Ao contrário de mim, você sempre foi forte, mas escondeu isso. Só hoje descobri o motivo disso." Blaise mentiu sem qualquer mudança de expressão. Capítulo 76, A morte de Vergo e Doflamingo. "Venha, Vergo dos piratas Don Quixote, mostre-me toda a sua força. Não me decepcione." Blaise ficou entusiasmado enquanto seu espírito de luta aumentava. É a primeira luta dele depois de aprender aqui, então é compreensível que ele esteja um pouco animado. Desconsiderando o rifle, a capa e a camisa da marinha, Vergo revelou seu físico esculpido. Revestindo toda a parte superior do corpo com aqui, ele correu para frente. Imbuindo seus braços com aqui, Blaise enfrentou o soco de Vergo. Ambos os punhos colidiram no ar, criando uma onda de choque que agitou a neve e a poeira ao redor. Vergo foi empurrado para trás enquanto Blaise ficou desapontado. Ele acha Vergo muito fraco. "Não, é que ele é fraco, eu fiquei forte." Blaise não deveria comparar o Vergo atual com seu eu futuro que aparece 13 anos depois. Ele definitivamente não é tão forte quanto foi mostrado no perigo do Punk, pois ainda é jovem e está crescendo. Mesmo assim, Blaise quer aproveitar sua luta, então reduziu a quantidade de Aki que canaliza para seus braços enquanto sua observação percebe os movimentos de Vergo. Diferentemente do que ele temia, a aplicação do Aki em seu corpo ocorreu naturalmente. Blaise não precisa se preocupar com o quão longe ele irá em uma luta real. Depois de trocar um golpe, Vergo descobriu que Blaise limitou seu Aki ao seu nível, e ele também não estava utilizando seu poder de Akuma no Mi. Eu não conseguia avaliar com precisão sua força, mas ele deveria ser tão forte quanto Doff. Seu crescimento é inacreditável. Preciso informar Doff sobre ele. Eu deveria ter matado você no campo de treinamento quando tive a chance. Vergo afirmou de repente. Pena, você não fez isso. Mesmo que você tenha tentado, não acho que tenha conseguido. Blaise respondeu e deu um soco nele. Vergo recuou do ataque e de repente saiu correndo da batalha. Sim, ele está tentando fugir, mas essa não é sua verdadeira intenção. Antes mesmo que ele pudesse sair da parede noise criada por Rocinante, um raio abrasador atingiu ambos os joelhos, privando-o da capacidade de andar. Vergo, quando você aprenderá? Todas as suas ações estão dentro da minha percepção. Blaise balançou a cabeça. Ele então disse mais uma vez, não faça isso, caso contrário, eu vou te matar. Suas palavras confundiram Rocinante e Ló, pois eles não entenderam suas palavras, mas Vergo sim. Ele estava tentando alcançar seu Dendemushi, mas Blaise facilmente viu através dele. Como você se tornou tão forte em um ano? Vergo perguntou. Você dominou aqui e se tornou proficiente em tão pouco tempo. Considerando sua habilidade física e o poder da Akuma no Mi, sua força é apenas um pouco menor que a dos almirantes. Vergo, eu não sabia que você era uma pessoa falante. Blaise riu, mas de repente seus olhos brilharam em vermelho enquanto sua expressão mudou um pouco. Chutando Vergo, ele notou o Dendemushi em seu lugar, mas já estava conectado a Doflamingo. Quando ele... Blaise tinha certeza de que Vergo deixou cair o Dendemushi quando suas vigas atingiram suas pernas. Ele não discou nenhum número naquele momento, e ele estava monitorando cada movimento seu assim que apareceu aqui. Então como? Blaise refletiu e obteve a resposta. Deve ser quando eu o chutei pela primeira vez e disse a Rocinante para criar o campo noise. Então, Doflamingo estava ouvindo o tempo todo. Vergo, seu bastardo. Blaise pegou o Dendemushi do chão e falou, Moshi, Moshi. Rocinante e Ló ficaram boquiabertos ao ver Blaise atender casualmente a ligação. A voz de Doflamingo veio do outro lado do receptor. Quem é você? Onde está Vergo? Doff. Vergo lutou para se levantar. Ele é um fuzileiro naval. Antes que ele pudesse terminar a frase, Blaise apareceu ao lado de Vergo e chutou sua garganta com Aki. Como ele não conseguiu reagir a tempo, o chute esmagou diretamente sua traqueia.
Seu subordinado é indisciplinado. Por que ele não pode ficar apenas em silêncio? Blaise falou em tom desamparado. Oi, o que você fez com o Vergo? Doflamingo gritou. Se algo acontecer com ele. Espere. Ele está lutando para respirar desde que esmaguei sua traqueia. Se você tiver alguma última palavra, diga a ele. Blaise falou e colocou o Dendemushi ao lado de Vergo. Vergo lutou por um momento e se acalmou aceitando seu destino. Impressionante. Blaise elogiou a fortaleza mental de Vergo em seu coração. Embora ele tenha esmagado a traqueia, Vergo não morrerá facilmente. Mesmo sem respirar, ele consegue permanecer vivo por 15 a 30 minutos. Blaise não tem esse luxo de esperar. Ele precisa sair porque Doflamingo já pousou na Ilha Minion. Ao contrário da série original, ele não sabe o que aconteceu aqui, já que Vergo ainda não informou nada a Doflamingo. Sinto muito, parceiro. Obrigado por todo o seu trabalho. Vá com tranquilidade. Doflamingo expressou suas palavras sinceras a Vergo enquanto este sorria um pouco. Assim que Doflamingo terminou seu discurso, a energia dourada da espada se estendeu da mão de Blaise e com um leve aceno de mão, decapitou Vergo. Não houve qualquer hesitação em suas ações. O silêncio se seguiu. Doflamingo também ouviu o leve som cortante. Ele sabia que Vergo estava morto. Doflamingo então falou com Blaise. Pela conversa que vocês dois tiveram anteriormente, vocês deveriam ser alguém com quem Vergo está familiarizado, talvez do mesmo campo de treinamento. Certa vez, Vergo me contou sobre um interessante recruta da marinha que conheceu no campo de treinamento, com talento e força impressionantes. Fufufufufufu, você deveria estar certo. Bloqueando o receptor com a mão, Blaise sussurrou para Ló. Você ouviu a risada de Doflamingo? Foi de arrepiar os cabelos. Ele apenas tentou brincar comigo, em um momento como este? Ló ficou perplexo e chocado com a indiferença de Blaise. Blaise então respondeu a Doflamingo. Sim, você não precisa adivinhar minha identidade. Se você tivesse me perguntado, eu teria lhe contado. Ouça com atenção. Meu nome é Blaise e sou tenente-comandante dos fuzileiros navais do East Blue. É o suficiente ou você quer que eu escreva minha idade, sexo, altura e outras coisas? Espere, você está na Ilha Minion, certo? Deixe-me enviar-lhe um pequeno presente antes de partir. Cachá. Com isso, Blaise encerrou a ligação. Olhando para Rosinante e Ló estupefatos, vamos. Os piratas Don Quixote já haviam desembarcado na Ilha Minion. Eles estarão aqui a qualquer momento. Você não acabou de brigar com Doflamingo. Por que você quer fugir agora? Ló perguntou com uma voz perplexa. Blaise não respondeu à pergunta, escolheu Ló, Rosinante e fugiu do centro da ilha. Ele realmente pode lutar contra Doflamingo, mas Sengoku avisou que ele não deveria revelar sua identidade. Na verdade, ele está ansioso por uma briga. Mas hoje não é o dia e ele não é forte o suficiente para enfrentar sozinho os piratas Don Quixote. Mas é altamente inapropriado sair sem enviar um presentinho. Capítulo 77 Dragon Drive. Do outro lado da ilha. Assim que Doflamingo e sua família desembarcaram na Ilha Minion, eles foram confrontados pelos piratas comandados por Diez Barreus. Mas todos eles foram mortos pelos piratas Don Quixote. Naquele momento Doflamingo tinha uma expressão desagradável. Trebol, que está ao lado dele, falou no momento. Vergo foi morto? Dof, ele não é muito mais fraco que nós. Aquele que o matou deveria estar nesta ilha. Se agirmos juntos, podemos matá-lo. Diamante pronunciou. Doflamingo falou. Os fuzileiros navais estavam nos esperando na Ilha Kalov. Alguém nos denunciou. Além de todos aqui, eu só revelei meu plano para Corazon. Rosinante esteve aqui. Ele deveria estar com aquele fuzileiro naval que matou Vergo. Se ele está aqui, significa que seu objetivo é o Op no me curar a doença de Ló. Considerando a explosão anterior, ele já entendeu. O que deveríamos fazer? Vou criar uma gaiola, eles não poderiam ter ido mais longe. Dizendo isso, Doflamingo cria uma gaiola que cobre grande parte da ilha, evitando que alguém escape enquanto controla todos os seus movimentos. Os fuzileiros navais do lado de fora olham em choque para a gaiola de Doflamingo que cerca a cidade na Ilha Minion. Com um choque ainda maior, eles veem os piratas lá dentro matando uns aos outros. No topo da colina, Diez Barreus e sua tripulação jaziam mortos enquanto Doflamingo estava na frente deles. Enquanto o resto da tripulação saqueia o tesouro do lado de fora enquanto procura Rosinante. Enquanto isso, Baby 5 e Búfalo sobrevoaram a gaiola em busca de vestígios de Blaise e Rosinante. Ao mesmo tempo, Rosinante e Ló também presenciaram a formação da gaiola. Infelizmente para Doflamingo, Blaise já havia saído do alcance do Birdage. Deve ser a habilidade de Doflamingo. Graças a Deus, já escapamos. Rosinante comentou. Colocando os dois no chão, Blaise parou no meio do caminho, entendendo que estava fora do alcance de Birdage. O que aconteceu? Rosinante perguntou. Vou mandar um pequeno presente para Doflamingo, Blaise respondeu e ergueu os dois. Eu recomendaria que vocês dois se afastassem um pouco de mim. O que você está tentando fazer? Rosinante perguntou, mas ele carregou Ló e recuou mesmo assim. Com os braços levantados, Blaise respirou fundo. Uma leve camada de brilho dourado envolveu todo o seu corpo como um manto enquanto seus olhos se tornavam ouro puro. Aia! Blaise gritou alto enquanto seu corpo explodia com um calor terrível. Canalizando-os para os braços, ele os acendeu em direção ao céu. Aos olhos dos outros, parecia um enorme pilar dourado alcançando o céu. Todos olharam para a cena com admiração, sejam fuzileiros navais, piratas, residentes ou piratas Don Quixote. Apenas Doflamingo percebeu o poder extraordinário contido naquele raio dourado. Foi aterrorizante, até ele sentiu o perigo daquela coisa. Quem está fazendo isso? É direcionado a nós. Blaise não parou, suas mãos emitiram a energia dourada sem pausa por quase um minuto, enquanto todos notavam a anomalia no céu.
Uma forma enorme tomou forma acima das nuvens, pairando sobre a cidade fantasma. De baixo, todos puderam distinguir a forma. Era a sombra de um enorme dragão. Isso aterrorizou todos na ilha e a marinha presente fora da gaiola. Até o vice-almirante Tsuru, que estava estacionado na Ilha das Andorinhas, podia ver a forma claramente. Aquele desgraçado do Sengoku, o que ele está escondendo de mim? Esse nível de poder. Ela murmura, boquiaberta para o dragão dourado que expunha sua cabeça com o resto de seu corpo ainda escondido pelas nuvens. Rugido. Com um rugido enorme, o dragão dourado se revelou, intimidando todos os presentes abaixo. Enquanto isso, os piratas Don Quixote se reuniram do lado de fora da mansão no topo da colina e olharam para o dragão dourado pairando diretamente acima da gaiola. Por que tenho a sensação de que o dragão dourado está olhando para nós? Gládio murmurou. Doflamingo e outros fizeram uma careta ao perceber a estranheza. Atualmente Blaze estava olhando para o Doflamingo e sua tripulação através do dragão dourado, pois estava diretamente conectado a ele. Espero que goste do presente Doflamingo. Blaze sorriu e atacou. O dragão dourado soltou outro rugido e disparou na direção onde estavam os piratas Don Quixote. Porra, ele realmente está nos mirando. É uma habilidade de fruta do diabo? Gládio amaldiçoou. Tempestade de meteoros de dragão, Dragon Dive, foi a habilidade de Xenozoldic de Hunter vs Hunter. Em vez de Nen, Blaze usou seu poder de Akuma no Mi. Assim como todos pensavam que a gaiola iria segurá-lo, o dragão dourado feito de energia de repente se quebrou em flechas em forma de um pequeno dragão e caiu do céu. Embora a habilidade não seja tão exagerada ou tão grande quanto o ataque de Xenozoldic, foi o suficiente para cobrir a colina onde está Doflamino. A mudança repentina pegou todos desprevenidos. Antes que pudessem reagir, o ataque já estava acima deles e cobriu uma ampla área bloqueando completamente a rota de fuga. Todos se protejam. Desviem das flechas, todas elas estão cobertas de aqui. Doflamingo contou e gritou, pica. Pika usou sua habilidade Stone Stone e se fundiu com a colina abaixo dele. Assumindo o controle, toda a colina abaixo dele tremeu. Ele logo envolveu Doflamingo e outros com pedra. Os piratas Don Quixote desapareceram quando a pedra se fechou completamente. Apenas um segundo depois, todas as flechas desceram sobre a colina. Eles perfuraram a montanha sem qualquer resistência e demoliram toda a área. Estrondo. O impacto afetou toda a ilha Minion, pois todos puderam sentir o tremor abaixo de seus pés. Poeira e neve cobriam toda a ilha, impedindo que todos vissem o que aconteceu. Depois de um minuto, a poeira baixou revelando a cena que deixou todos pasmos. A colina inteira havia desaparecido. Apenas pedras e escombros estavam para dizer que uma vez havia uma montanha aqui. O ataque foi destruído e arrasou o local. Quanto a saber se os piratas Don Quixote sobreviveram ao ataque, era um grande ponto de interrogação. O ataque avassalador é o resultado do ponto de atributo da fruta do diabo de Blaze ultrapassar o limite de 40 barras. Do outro lado, encerrando o ataque, Blaze limpou as mãos e murmurou. Isso foi satisfatório, me ajudou a explodir um pouco. Rosinante e Ló ainda estavam olhando para a colina desaparecida onde Rosinante roubou o Op no mid de Esbarreus. Eles não podiam acreditar no que viam. Um único ataque destruiu a montanha inteira. É isso para os piratas Don Quixote? Rosinante murmurou. Não se preocupe, seu irmão ainda está vivo. Blaze avançou e deu um tapinha no ombro de Rosinante, já que Birdage ainda não havia desaparecido. Na verdade, nenhum dos piratas Don Quixote morreu no ataque, exceto Pika, que ficou gravemente ferido. Capítulo 78 De volta ao East Blue. Um pouco longe da ilha Minion, os fuzileiros navais do navio de observação observaram a devastação completa causada pelo dragão dourado que se espalhou em inúmeras flechas e desceu sobre a colina da Cidade Fantasma. Era para ser o esconderijo de Dias Barreus, mas agora não é mais. O que devemos relatar? Ao ouvir o relatório, o vice-almirante Tsuru suspeitou que o ataque fosse direcionado aos piratas Don Quixote, já que foram eles os últimos vistos no local do ataque. Mas quem fez isso? Ela não tinha ideia. E a escala do ataque é muito poderosa. Isso só a irritou ainda mais, pois nada está indo conforme o planejado. Parece que Doflamingo sabia da nossa emboscada de antemão, ele foi diretamente para a Ilha Minion. Tsuru murmurou e ordenou que seu subordinado dirigisse o navio em direção à Ilha Minion. Depois de ponderar por um momento, ela ligou para Sengoku e relatou todo o incidente. Quem é você? Você não é um fuzileiro naval comum? Por que nunca ouvi falar de você antes? Rosinante olhou para Blaze com horror. Esse cara não é simples. Você vai de agora em diante, Blaze respondeu com uma leve risada. Vamos? Sengoku-san me disse para trazer você pessoalmente. Assim que perguntou, Rosinante se ajoelhou sem hesitar e implorou. Você pode me levar, mas por favor deixe Ló ir embora. Assim que o governo mundial o possuir, não hesitarão em sacrificá-lo por um poder maior. Ele ainda é jovem, não quero que ele seja contido. Você pode me levar, explicarei ao Sengoku-san e aceitarei qualquer que seja o castigo. Por favor, eu te imploro. Blaze olhou para Rosinante e disse, vou deixá-lo ir embora se você concordar com minha condição. O que é isso? Aceitarei qualquer coisa. Eu quero você na minha unidade, Blaze declarou sua condição. Rosinante é uma pessoa qualificada e sua fruta do diabo é rara. Tê-lo em sua unidade ajudará Blaze no futuro. Sem problemas. Rosinante concordou. Ok, então vamos sair daqui. Seus ferimentos não são graves, mas precisam de tratamento. Blaze disse, olhando para os ferimentos deste último. Rosinante então se agachou na frente de Ló e falou, Ló, é a sua chance.
Vá para algum lugar, longe, muito longe, nada irá prendê-lo mais, nem as fronteiras de ferro da Cidade Branca, nem sua expectativa de vida reduzida. Nada mais irá restringi-lo. Você agora está verdadeiramente livre. Viva sua vida, nos encontraremos novamente no futuro. Não, Corazon, eu não quero. Você não disse que viajaríamos pelo mundo só nós dois? Lei chorou. Eu menti. A verdade é que sou fuzileiro naval, não posso abandonar meu dever. Rosinante sorriu. Eu sei. Te odeio. Ló pensou em seu coração. Blaise sabia que isso não acabaria se ele não tomasse a iniciativa, então pegou Rosinante pelo colarinho e voou para longe da ilha. Ló tentou persegui-lo, mas ele foi deixado para trás. Lei, viva bem. Rosinante gritou e fechou os olhos. Se nada der errado, Ló seguirá o caminho original. Ele chegará à ilha da Andorinha e encontrará Beppo. Do outro lado da ilha, os piratas Don Quixote encontraram a unidade do vice-almirante Tsuru. Eles já estavam muito maltratados. É o pior dia desde que os piratas Don Quixote foram formados. Mesmo agora, eles não sabem quem os atacou. Se não fosse pelo fato de a maioria deles ser forte e ter vários usuários de Akuma no Mi, o ataque poderia tê-los exterminado. Ainda assim, para defendê-los do ataque de Blaise, Pika ficou gravemente ferido. 2 das flechas perfuraram seu corpo, um na perna e outro no ombro esquerdo. Para seu azar, logo após saírem da área encontraram Tsuru, o inimigo mais perigoso para enfrentar no momento. Mesmo assim, eles de alguma forma escaparam da ilha feridos. Toda essa confusão fez o vice-almirante Tsuru grunhir. Ela falhou em sua missão de emboscar e aniquilar os piratas Don Quixote de uma só vez. Quando o navio de Doflamingo desapareceu de sua vista, ela ligou para Sengoku e contou tudo o que aconteceu aqui. Nada aconteceu como eles planejaram. Ao ouvir o relatório, Sengoku ficou com uma expressão vazia no rosto. Ele afundou na cadeira, esfregando as mãos no rosto em frustração. O fracasso da missão não afetou tanto quanto a traição de Rosinante. Suspirando, ele descou para o Dendemushi de Blaise. Depois de alguns toques, Blaise atendeu. Olá, você atacou os piratas do Flamingo? Sengoku perguntou. Sim, parece que sua força melhorou ainda mais. O que aconteceu lá? Blaise explicou tudo pacientemente, desde Rosinante roubando a Akuma no Mi, a espionagem de Vergo, o plano de Doflamingo e assim por diante. Quanto a Opi Opi no Mi e Ló, Rosinante disse que explicará pessoalmente ao Sengoku. Então Blaise deixou o papel para ele. Afinal, é responsabilidade dele. Rosinante está aí? Sim, respondeu Blaise. Quero conversar com ele sobre pirataria, perguntou Sengoku. Ok, vou deixar o Dendemushi para ele. Dizendo isso, Blaise girou o botão e foi embora. Depois de cerca de 15 minutos, Rosinante voltou resolvendo o problema com Sengoku. Blaise não sabe o que disse, mas Sengoku deixou fora de perigo. Quanto ao pedido de Blaise de colocar Rosinante em sua unidade, ele concordou. Blaise, tome cuidado. Doflamingo com certeza virá atrás de você já que você matou Vergo, um de seus executivos. Bom, estou ficando entediado em East Blue. Quando você vai aprender? Doflamingo não é um homem comum. Ele tem muitas conexões e influência no novo mundo. Sengoku deu uma palestra. Hai, não se preocupe, Sengoku-san. Blaise encerrou a ligação. Depois de tratar os ferimentos de Rosinante na ilha próxima, eles retornaram ao East Blue no dia seguinte. Capítulo 79 Vila Foosha. Azul Leste. A recompensa por salvar Rosinante e matar Vergo melhorou diretamente sua constituição e atributos de fruta do diabo em 1. Blaise verificou seu painel de status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 51.1. Potencial da Akuma no Mi, 44,9. Aqui, 35,0. Ponto de atributo gratuito, 6,8. Ele estava satisfeito com seus atributos. Diferente de tudo, Blaise quer aumentar seus pontos de Aki porque conhece melhor sua importância. Não importa o quão poderosa seja sua Akuma no Mi, se seu Aki não for forte o suficiente, ele seria facilmente dominado por seu oponente que tem Aki poderoso. Chegando ao navio, Blaise apresentou Rosinante a Regis e foi para sua cabine para se refrescar e descansar, já que não dormia bem há quase uma semana. Próximo dia. O navio da marinha de Blaise estava ancorado perto de uma ilha desabitada. A ilha é de tamanho médio, com densa floresta e pequenas montanhas com muitos animais selvagens. O poderoso Aki de Blaise manteve os animais longe, nenhum deles ousou se aproximar dele. No momento, ele está praticando a forma avançada do armamento em imitar Aki, emissão. Projetar o Aki explodiu de seu corpo sem meio. Este método permite ao usuário do Aki danificar ou repelir seu alvo sem fazer contato direto ou usar força bruta. Mas esse método é muito mais difícil de dominar do que ele pensava. Requer treinamento e incontáveis anos de experiência no uso do Aki. Graças às notas escritas pelo velho Magnus, ele praticou sem desistir, embora não tenha conseguido dominá-lo. Além de praticar armamento em imitar Aki, ele também se concentrou no Observation Aki. Com a habilidade de Akuma no Mi de Rosinante, ele foi capaz de melhorá-las ainda mais. Sem nenhum som ao redor, ele treinou para sentir a presença e a intenção dos outros. Isso o ajudou a desenvolver seu Aki de observação até certo ponto. Blaise também compartilhou diferentes ideias de como Rosinante pode desenvolver sua habilidade de fruta do diabo e incorporá-la em uma luta. É uma habilidade maravilhosa se utilizada corretamente. Ele então começou a ensinar Aki para Regis e Rosinante. Ele os treinou da mesma forma que aprendeu com o velho Magnus. Mas foi infrutífero, pois eles não conseguiram sentir a energia espiritual mesmo depois de dias de prática. Como disse Magnus, nem todos estão aptos a aprender esse método. Como eles não foram capazes de sentir a energia espiritual, Blaise mudou para um método diferente.
Para qualquer iniciante, sentir a energia espiritual através do Haki de observação é simples, porque é fácil despertar um Haki de observação de maneira forçada, ao contrário do Haki de armamento. Então, Blaze treinou seu Haki de observação bloqueando sua visão. 10 dias se passaram. Nada mudou. East Blue estava calmo como sempre, até mesmo avistar piratas é algo raro. Blaze disse à sua unidade para deixar o navio navegar em direção à Ilha Dawn, onde está localizado o reino de Goa. É nessa época que Shanks chega à vila de Foosha. E Blaze também quer ver Luffy, o futuro rei pirata do mar. Tem também Makino e o prefeito da vila, Voopslap. Seu navio chegou à vila de Foosha, mas Blaze não quer que os outros saibam que ele é fuzileiro naval, pois isso afetaria seu plano com Shanks. Então, o navio da marinha estava atracado na área remota da Ilha Dawn enquanto Blaze viajava a pé para a vila de Foosha. A aldeia de Foosha é a mesma que ele viu na série, lembrando uma típica comunidade rural, com casas rústicas de madeira, cais e alguns moinhos de vento. Está localizada a leste da capital do reino de Goa e é desconhecida de muitos, mas toda a cidade está repleta de pessoas enérgicas e alegres. Blaze sentiu um ambiente animado ao redor da aldeia. Assim que entrou na aldeia, notou um bar, Parties Bar. Um sorriso surgiu em seu rosto ao ver o bar. Em todo o mundo de One Piece, este lugar é um pouco especial, porque de certa forma é onde a série começa. Como ele estava vestido com roupas comuns, ninguém notou sua presença. Blaze então casualmente entrou no bar e procurou por um assento. Como era meio-dia, o bar estava meio ocupado e o cheiro de vinho impregnava todo o local. Era barulhento, pois a maioria dos clientes são residentes locais. Ocupando um assento, Blaze esperou. 1 minuto depois de sua chegada, Makino veio pedir um pedido. Assim como na série, Makino parecia muito gentil. Como é apenas 1511, ele parecia jovem, com olhos castanhos e cabelo verde escuro que chegava logo acima dos ombros. Senhor, eu não vi você aqui antes? Você é novo em nossa aldeia? Makino perguntou com um sorriso. O jovem diante dela parecia ter a mesma idade ou até mais jovem que ela, mas seu temperamento é muito diferente de qualquer pessoa que ela já conheceu. Ele parecia positivo e confiante com um sorriso no canto dos lábios. E a maneira como ele olhou para ela era como se a conhecesse. Por quê? Sim, estarei por aqui por um tempo. Blaze respondeu. Oh, o que você quer? Nós temos. Makino listou os itens disponíveis no bar. Pedindo uma garrafa de vinho e um prato de carne, Blaze olhou em volta. Ele não viu a figura de Luffy em nenhum lugar do bar. Então, ele não está aqui, hein? Após terminar o drink, Blaze saiu do bar após se despedir de Makino. Vejo você amanhã, Lady Makino. Assim que saiu do bar, ele ouviu uma voz. Oi Luffy, não corra por aí. Você vai cair. Uma pequena figura correu em direção ao bar enquanto uma figura velha o perseguia. Era o menino Luffy e o prefeito da vila, Voopslap. Sem se importar com sua presença, Luffy passou por ele e entrou no bar enquanto o prefeito notava sua figura. Você é? Meu nome é Blaze. Sou novo nesta vila. Blaze sorriu. Oh. O prefeito então franziu a testa de repente. Você não é um pirata, certo? Como prefeito da cidade, ele precisa ter cuidado com estranhos. Embora a vila de Foosha seja uma cidade remota, alguns piratas e bandidos vêm aqui ocasionalmente. Haha, eu não sou um pirata. Você pode me considerar um caçador de recompensas. Se você encontrar algum pirata, é só me avisar que eu cuidarei dele. Até mais, prefeito Voopslap. Blaze respondeu rindo e foi embora. Capítulo 80, Shanks Ruivos. Uma semana se passou desde que Blaze chegou à vila de Foosha. Ele fica na aldeia a maior parte do tempo, mas à noite volta ao navio da marinha para descansar. Durante o dia, sua unidade percorre o mar ao redor da Ilha Dawn sob suas ordens. Ele quer saber no próximo minuto que Shanks entrar no território da Ilha Dawn. Ele pode simplesmente esperar na vila de Foosha até que ele chegue, mas ele não pode lutar contra Shanks aqui. Isso só levará à destruição. Nesta semana, ele fez amizade com as pessoas da vila, como o prefeito Voopslap, Makino, Luffy e outros. Principalmente Luffy, o garoto é muito travesso, rebelde e não tem respeito pelos outros. Principalmente são Makino e Voopslap cuidando dele. Tanto Blaze quanto Luffy estavam sentados no bar de Makino conversando. Makino deu leite a Luffy enquanto Blaze saboreava seu vinho. O Luffy de 6 anos perguntou. Blaze, você disse que é um caçador de recompensas, certo? Você pode pensar assim, respondeu Blaze. Vou me tornar um pirata no futuro. Se você tentar me pegar, vou derrotá-lo com meu soco tão rápido quanto uma pistola. Luffy cerrou o punho minúsculo e mostrou uma ação de soco. Oh! Blaze olhou para Luffy e simplesmente bateu em sua testa com a ki, fazendo gemer de dor. Ah, dói. Como um filme pode doer tanto? Você está 1000 anos adiantado para falar sobre me derrotar, cresça primeiro. Blaze riu e engoliu a garrafa de vinho restante. Observando a briga deles, Makino riu. Blaze aprendeu uma coisa depois de interagir com Luffy por uma semana. Seus sonhos de se tornar um pirata não surgiram de Shanks, estava em seu coração, mas Shanks perder o braço para ele parece ser o gatilho. Naquele momento, Dendemushi de Blaze tocou de repente, interrompendo seus pensamentos. Ele notou que a ligação é de Regis. Pegando, ele ouviu a voz deste último. Blaze-san, é o navio pirata que você queria que eu tomasse cuidado. O Jolly Roger deles é o mesmo que você descreveu. Caveira com um par de espadas cruzadas atrás e cicatriz na órbita do olho esquerdo. Também posso ver o ruivo Shanks no deck junto com seus outros membros. Sem dúvida, eles são os infames piratas ruivos. Regis relatou. Onde você está agora? Blaze perguntou, levantando-se. 10 quilômetros ao norte da vila de Foosha. Estou indo, não os envolva, disse Blaze e encerrou a ligação. Por outro lado, Regis sorriu amargamente. Não ousarei atacá-los.
Ele conhecia muito bem os piratas ruivos, embora eles sejam em sua maioria discretos. Há momentos em que seus nomes também ressoam pelo mundo. Ao mesmo tempo, os piratas ruivos também notaram o navio da marinha à distância. Chefe, devo cuidar deles? Lucky Rose perguntou, mordendo um grande pedaço de carne. Deixe-os. Eles são apenas fuzileiros navais comuns, não representam nenhuma ameaça para nós. Além disso, eles nem estão nos atacando depois de verem a bandeira pirata. Shanks respondeu, acenando com as mãos. Parece que alguém no navio reconhece nosso Jolly Roger. Ben Beckman falou, tragando o cigarro. Hahaha. Nosso nome chegou até o East Blue, o Pacífico dos Quatro Mares. Yazop Hill. Vila Foosha. Te vejo mais tarde. Dizendo isso, o corpo de Blaze tremeluziu enquanto ele utilizava seu soru. No momento seguinte, sua figura desapareceu e reapareceu fora do bar de Makino. Makino e Luffy não conseguiram nem reagir antes de Blaze desaparecer novamente. Os olhos de Luffy brilharam impressionados com a velocidade de Blaze. Oh, que legal. Makino, você viu? Blaze simplesmente desapareceu. Sim, Blaze voou pelo ar em direção ao local com uma velocidade incrível. Ele estava animado só de pensar em conhecer Shanks enquanto sua intenção de luta subia ao céu. O Shanks de agora não deveria ser tão forte quanto era quando se tornou imperador. Ele só se tornou um Yonkou por volta de 1518. Neste momento, sua força deve estar entre o nível de comandante Yonkou e almirante. Também pode ser a razão pela qual ele decidiu fazer uma pausa e fez do East Blue sua base por mais de um ano. Ele precisa de tempo para treinar e melhorar seu nível de Haki. Mas tudo isso é apenas um palpite de Blaze. Dizia-se que os duelos de Shanks e Draco Limiel ecoavam por toda a Grand Line, mesmo antes de ele chegar ao East Blue. Ou seja, ele já era muito forte. Quão forte é Shanks agora? Blaze não sabe. Ele só saberá depois de lutar com ele pessoalmente. Não demorou muito para Blaze percorrer a distância de 10 quilômetros. Em questão de segundos ele chegou ao local. Assim que ele avistou o navio pirata ruivo, seu Haki explodiu. No navio, a tripulação de Shanks imediatamente entrou em alerta total sentindo o poderoso Haki. Shanks ficou na frente de sua equipe e acenou com a mão. Gente, voltem. Ele é forte. Shanks parecia o mesmo que foi mostrado durante o início da série. Alto como Blaze com quase 2 metros de altura, cabelo ruivo distinto, pele bronzeada e uma marca registrada secundária, marca de cicatriz no olho esquerdo. Ele usava o chapéu de palha de Roger e uma camisa branca simples e shorts azuis, enquanto sua faixa laranja segurava um sabre de punho verde. Sentindo o espírito de luta de Blaze e de Haki, suas mãos descansaram na inclinação de sua espada, pronto para desembainhar a qualquer momento. Shanks. Os olhos de Blaze brilharam. Torrentes de ar explodiram em todas as direções enquanto o Haki do conquistador de Blaze explodia. Era como se sua força de vontade fosse acionada com seu espírito de luta. Uma nova descoberta. Pode ser usado para controlar o Haki de seu conquistador. Blaze não perdeu tempo tentando puxar conversa. Ele simplesmente cerrou o punho e deu um soco. Foi um soco feito de força física e nada mais. Mas é preciso notar que a constituição de Blaze ultrapassou o limite dos 50. Então, seu soco fez com que o ar ao seu redor se quebrasse e se lançasse em direção ao navio pirata ruivo. Shanks desembainhou sua espada e atacou o ataque que se aproximava. Sua lâmina disparou um arco em forma de meia-lua feito de forte corrente de vento. Estrondo. No momento em que ambas as forças colidiram, o espaço ao seu redor começou a tremer enquanto o mar abaixo dele se dividia pela força do impacto. Os ataques não se dissiparam imediatamente quando ambos os conquistadores Haki assumiram o comando e entraram em confronto no ar, tentando conquistar o outro. O confronto de reis. A força resultante alterou a forma da área circundante à medida que rachaduras visíveis apareciam no ar. A força de vontade de Blaze assumiu a forma de faíscas douradas enquanto Shanks Haki parecia vermelho ardente. Regis e Rosinante, observando a luta de uma distância razoável, foram empurrados para trás enquanto outros soldados da marinha a bordo ficaram completamente inconscientes. Do lado de Shanks, sua tripulação foi capaz de manter o solo sem ser afetada pela força de vontade, como se já tivesse experimentado o Oshoku Haki inúmeras vezes antes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.